É bom vê-lo em meu canal. Fico muito grato por isso. E hoje quero compartilhar com vocês uma história incrível. É uma história traumática que chocará a todos. É realmente uma história incrível. Espero que você a ache interessante. Divirtam-se assistindo a essa história. Eles se amavam tanto que não conseguiam viver um minuto sem o outro, pelo menos era o que lhes parecia, de modo que a questão do casamento nem sequer surgiu. Eles eram felizes sem um carimbo em seu passaporte. Parecia-lhes que o amor não se encaixava na estrutura da lei, o amor estava fora da lei. Se for, será, e se não for, nenhuma lei servirá para nada. Foram Max e Emma que pensaram dessa forma, seus pais pensaram o contrário e, portanto, sob pressão dos pais, ou melhor, sob a pressão de um pai mais ativo, o pai de Emma, eles tiveram que consolidar seu amor por meio do casamento legal. Por mais de um ano, Emma e Max viveram juntos, apenas viveram e não pensaram no carimbo no passaporte, pois tinham certeza de que ficariam juntos para sempre, e o carimbo? Bem, que carimbo? Bem, os pais querem que eles tenham esse carimbo insignificante no passaporte, que assim seja. Especialmente os pais de Emma insistiram no registro, principalmente o pai dela. Quando os pais souberam que Emma e Max alugaram o apartamento e moraram juntos por mais de um ano, Arthur veio e conversou seriamente sobre o assunto. Você é um jovem, é claro, que o quê? Põe matruchio esquerda, eu mesmo um homem, eu sei como isso acontece. Mas para onde você irá? Eles vão balançar a língua, vão dizer que ela vivia com alguém que não é sua esposa, mas que a usou e a deixou. Não é nosso costume registrar casamentos e não cabe a você cancelá-los. Se você quiser um casamento, nós o faremos, se não quiser, nós lhe daremos dinheiro e você irá para outro lugar. As luas de mel se tornaram moda hoje em dia. Então, primeiro os selos, depois o resort. Entende, Max? Não vou deixar que minha filha seja usada como a última. Eu entendo. No entanto, Max queria dizer algo. O Max queria dizer alguma coisa, mas quem vai deixá-lo dizer? Quando Arthur está por perto, ele sempre tem a última palavra e não reconhece nenhum embora. Então, amanhã iremos ao cartório e não haverá objeção. Ninguém tem nenhuma objeção, respondeu Max, só não tínhamos pensado nisso. Isso é algo que Max não deveria ter dito. Quando a barriga da Emma for maior que o nariz dela, então você pensará no assunto. Esses jovens são irresponsáveis. Se você não for inteligente o suficiente, consulte-me enquanto eu ainda estiver vivo. Não lhe darei maus conselhos. O que está achando do casamento? Pai, por que está gritando? Emma interveio. Você vai assustar o Max e ele vai fugir de mim. Emma tentou acalmar a situação. Eu vou fugir dele, Arthur sorriu, ele vai se esquecer de como correr para sempre. O futuro sogro riu da piada dela. Vai haver um casamento ou não? Não haverá casamento, respondeu Max, nós apenas nos registraremos. Essa é a sua opinião, e talvez minha filha queira, como todas as mulheres, um vestido branco, limusines, presentes e todas essas coisas. Não, pai, eu não quero, estamos bem sem essas coisas. Preferimos ir para outro lugar. Bem, então, Arthur concorda, mas não sairei daqui até ver seus passaportes carimbados. É isso, queridos, vocês terão que me aturar. Pai, você não acredita em nós? Como vamos caber em um apartamento de um quarto? Minha filha estava indignada. Está tudo bem, nós vamos caber, não se ofenda. Algumas pessoas vivem mais apertadas e ainda conseguem ter 5 filhos, riu Arthur em sua piada seguinte. Não, pai, vá para casa e nós lhe enviaremos cópias de nossos passaportes com carimbos. Não há necessidade de nos envergonhar e, além disso, você ronca. Você vai dormir, e Max e eu vamos o quê? Ouvir você roncar? Por que deveríamos ouvi-lo? Você não escuta o ronco e, enquanto isso, concebe netos para mim, riu Arthur. O pai de Emma havia aborrecido tanto Max em poucas horas com suas piadas de soldado que ele estava pronto para estrangular seu futuro sogro. Ele não conseguia imaginar como poderia suportar o folclore militar de Arthur por 2 meses. O pai de Emma era um soldado antigo, um tenente-coronel aposentado, mas, como eles sabiam, não havia soldados antigos, então o tom autoritário de Arthur deixava todos tensos, especialmente aqueles que não estavam acostumados.
Max também estava tenso, por isso não ia esperar até o casamento. 2 meses inteiros, ele se apressou, encontrou maneiras e meios de chegar ao cartório, pagou uma quantia em dinheiro para quem precisasse e, uma semana depois de o pedido ter sido feito, ele e Emma foram registrados. Sim, não pude ficar com você por mais tempo, lamentou Arthur, mas descobri que você, Max, um homem de verdade, pode conseguir alguma coisa quando está com calor. Quando meu sogro ficou suficientemente excitado para me levar para casa, eles colocaram carimbos em meus passaportes. Vou mandar o dinheiro da excursão para o cartão da Emma. Arthur foi solenemente escoltado até a estação de trem. O que eu quero dizer a vocês, meus filhos? Arthur começou suas despedidas paternais, vivam juntos, multipliquem-se e riu à sua maneira estúpida. Somente quando o trem levou embora o hóspede não convidado é que os jovens respiraram aliviados. É preciso muita coragem para suportar seu pai, resumiu Max. Imagine o que é para mim e para minha mãe ter de aturá-lo durante toda a minha vida. Foi por isso que saí de casa para me matricular aqui, pois não conseguia respirar com seu amor paternal sufocante. Agora temos a pobre Katia, esperando a formatura da escola para escapar da opressão de papai. Mamãe sente muito, mas segue as ordens de papai. Acho que depois de todos esses anos, ela já está acostumada com elas. A admoestação de papai para o multiplicar foi direto aos ouvidos de Deus. Por mais de 1 ano, Emma e Max viveram juntos e nada, Emma não engravidou, e então essa turnê, para a qual papai lhes deu dinheiro, teve um efeito benéfico no corpo dos jovens e Emma engravidou. Eles foram para o 4º ano, ainda tem que estudar e estudar, 2 anos inteiros de estudo, e aqui está a gravidez. Bem, já que aconteceu, vamos ter um bebê, disse Max decisivamente, e imediatamente, como se quisesse repreender Emma, todos com a mão fácil do pai, se apresentaram, forçaram a se matricular, deram dinheiro para as férias e também desejaram multipliquem-se. Bem, agora, sob o comando dele, vamos nos multiplicar. Quem vai? Perguntou Emma com raiva. Ainda temos 2 anos de escola. Não vou tirar um ano sabático para cuidar do bebê. Não vamos ter um bebê, não vamos ter filhos ainda. Emma, você disse eu ter um bebê, ter gatinhos e cachorros, mas o bebê, ele já está aí, está dentro de você e provavelmente nos ouve, que estamos com medo dele e não o queremos e você vai se livrar dele. Não, Emma, nós vamos ter o bebê. Primeira gravidez. E se você perder a capacidade de dar à luz após o aborto? Isso acontece. Não se empolgue, há uma nova tecnologia para essa operação simples, nós ficaremos bem, não precisamos de filhos agora. Eu não sei Emma, mas eu quero esse bebê, não é culpa dele que tenhamos 2 anos de escola, não é culpa dele mesmo, ele nasceu em você para nascer e viver. Vamos dar a ele uma chance de viver, por favor. Eu disse que não haverá bebê, respondeu Emma com firmeza. Max olhou para ela e, naquele momento, ela o lembrou de seu pai, tão intransigente e segura de sua justiça. Max ficou até assustado com a insistência dela. Normalmente, as mulheres queriam ter um filho, especialmente quando seus maridos pediam, mas aqui ela estava calmamente defendendo o extermínio do filho deles. Ele também temia que Emma simplesmente não gostasse de crianças, pois não havia percebido que ela, como muitas mulheres, era fascinada por crianças. Ele já tinha ouvido falar de mulheres assim, incapazes de amar crianças, além das suas próprias, que não tinham sentimentos maternais. Max queria ter filhos, e não apenas um, mas 2 ou 3. Ele era o único filho de seus pais e desejava ter um irmão ou irmã. Portanto, há muito tempo havia decidido que teria pelo menos 2 filhos. E quanto a Emma, o que ela decidiria? Eles não haviam conversado sobre filhos até hoje, e agora descobriu-se que ela queria matar e mataria seu filho, e Max percebeu que não poderia impedi-la. Somos uma família, precisamos de filhos de qualquer forma, por que não agora? A fraca tentativa de Max de convencer sua esposa a não abortar foi aniquilada por uma enxurrada de emoções. Pare com isso. Pare de me chamar à razão, eu sou uma pessoa correta e penso corretamente sobre a nossa situação atual. Não vai haver um bebê. Disse Emma ao dizer isso. E o bebê se foi. Ela foi para casa, um pouco pálida, mas com um senso de dever. Ela tinha que fazer isso, então fez. Pela primeira vez, Max não se comoveu com a palidez dela, pela primeira vez ele não sentiu pena dela,
e ela não reclamou da dor nem de nada, apenas ficou deitada folheando o celular. Tão calma, serena, como se nada tivesse acontecido, como se ela tivesse tido uma pequena dor de cabeça e se deitado para descansar. Ela pediu um chá doce e Max lhe deu sua cheque fruit favorita, que ela bebeu aos litros. Ele se afastou dela, pois não queria ver crianças sendo descartadas daquela maneira. O que há de errado, Max? Perguntou ela, vendo a reação dele. Está tudo errado, ele respondeu, você matou uma criança e está sentada aí tomando chá. Nem em seu rosto, nem em sua alma, eu vi uma única gota de remorso por isso. O que devo fazer? Bater minha cabeça contra a parede? Não exagere, não adoce. Não havia mais ninguém para matar, apenas um coágulo de sangue. Nosso sangue que teria feito um ser humano. Chega, eu disse. Gritou Emma. Está feito e não há nada para falar. Ela se virou com raiva para a parede, ainda folheando o telefone. Eles nunca mais falaram sobre o bebê que estava para nascer. Viviam como sempre, tudo parecia estar igual ao que era antes do aborto de Emma. Max viu um lado diferente dela e até começou a duvidar que eles pudessem ter filhos. Outras crianças poderiam receber vida quando Emma considerasse racional, mas aquele primeiro bebê teve a vida negada. Max não sabia o que estava passando pela cabeça de Emma sobre seus futuros filhos e tinha medo de tocar no assunto. Depois de tudo o que aconteceu, ele pensou pela primeira vez, e talvez seja assim que o entendimento entre as pessoas que se amam morra lentamente, e então o amor morre. Emma não esperava a reação de Max ao aborto. Ela sentiu que algo nele havia mudado, não havia mais a leveza, a imprudência de antes, ele havia se tornado sério. A culpa era do casamento legal, pensou Emma. Ao se tornarem marido e mulher, Max estava começando a se transformar em um homem de família, um papai, que as crianças queriam, e ela não é uma mulher, para dar à luz filhos ao seu primeiro capricho. Antes de tudo, ela tinha que terminar os estudos, encontrar um emprego decente, ou seja, criar uma plataforma para crianças com fraldas. E então ela era jovem demais para se tornar uma galinha com uma ninhada de filhos. Ela queria viver sozinha, queria ficar sozinha com Max, sem um terceiro. Extra. Ela não pensava em filhos de forma alguma, era muito cedo para pensar neles, ela teria tempo para pensar neles, e enquanto ela e Max fossem jovens e não tivessem ciúmes um do outro, eles deveriam, como dizem, viver e viver, aproveitar a liberdade. E quando a maré de amor começasse a diminuir, então seria possível ter filhos. Agora Max estava recorrendo à proteção. Ele não podia confiar em sua esposa, não podia se dar ao luxo de sofrer abortos espontâneos, aos quais Emma se refere tão prontamente. Não era fácil para ele, e o fato do aborto espontâneo e a maneira como sua esposa, sua amada Emma, o tratava, tudo isso ele vivenciou intensamente. Em um determinado momento, ele pareceu não se apaixonar por sua esposa, mas o tempo passou, tudo se encaixou e o amor superou ressentimentos e perplexidades ocultas. Depois de se formar no ensino médio, Max recebeu uma boa oferta de emprego, e não apenas por causa de qualquer propaganda, mas porque uma empresa escolheu 2 dos melhores alunos em seu perfil, e um deles era Max. Ele teve sorte, disse Emma, pois não correu para lugar nenhum, não se humilhou com entrevistas intermináveis, depois das quais eles diziam entraremos em contato com você, deixando claro que não precisavam dele, mas que eles mesmos vinham e perguntavam. Pareceu a Max que ela disse isso com inveja, não feliz por ele, mas com ciúmes, mas ele afastou esses pensamentos. Emma, é ótimo, o salário é bom e há expectativa de crescimento profissional. Emma, com um salário como esse, podemos pagar uma hipoteca. Querida, Max abraçou sua esposa, podemos ter um filho. Emma ficou em um silêncio suspeito. Emma, está me ouvindo? Podemos ter nosso bebê. Por que fazer tanto esforço? A esposa respondeu calmamente, ainda não temos um apartamento. Mas podemos sonhar, Emma, não podemos? Faz tanto tempo que não sonhamos com você. Vamos sonhar, Max exultou. Sonhar. Sonhamos com muitas coisas, mas nem sempre elas se realizam. Vale a pena sonhar apenas para se decepcionar? Lá vai Emma, lá vai minha garota. Um homem sem um sonho, isso é. Não sei, não se pode viver sem sonhos. Emma, qual é o seu sonho?
Eu lhe contei o meu sonho. Quais são os seus sonhos? Eles são iguais aos meus. A hipoteca do apartamento, sim, mas não as crianças. O que você quer dizer com ou não? Max estava tristemente perplexo. E por que não? Você encontrou seu nicho profissional, ou melhor, eles o encontraram e o colocaram nele. E eu? Onde estou? Emma estava irritada por algum motivo, de fraldas e na cozinha? Você não consegue pensar em mim como algo diferente de uma mulher grávida? Eu não penso em você como uma mulher, Max estava confuso, eu penso em você como a mãe de nossos filhos. Emma. No momento, estou procurando um emprego que satisfaça minhas ambições. Sim, não me olhe assim, estou dizendo as coisas como elas são. Vou conseguir um emprego e crescer na minha profissão, e as fraldas podem esperar. Tenho apenas 23 anos, não vejo razão para ter pressa. Desde que o bebê não aconteça comigo, está claro? Quanto mais claro, disse Max calmamente, seu amado marido lhe pedir um filho, o outro ficará feliz. E eu não sou outra mulher. E eu não sou outra mulher. Você gosta de outras? O caminho está aberto, eu não quero e não vou guardar. Max não ia responder a esses discursos. Ele percebeu que, agora, uma palavra por uma palavra e ele teria um escândalo, ele não gostava de escândalos e não os queria, então, para não chegar ao ponto de não retorno e manter seus sentimentos com Emma, ele tentou comprar a tempestade emergente de emoções. Como Emma não conseguia encontrar um emprego digno para si mesma, esses escândalos aconteciam com cada vez mais frequência, e Max deixava os escândalos, às vezes no sentido literal da palavra, saía de casa, dando a Emma tempo para se acalmar. Às vezes, ele ia ver os amigos, às vezes simplesmente se sentava em uma cafeteria do outro lado da rua de sua casa, tomava café e olhava pelas janelas, para suas janelas onde a luz ainda estava acesa e eles ainda o esperavam lá. Ele voltava, ele e Emma tinham uma noite tempestuosa de reconciliação e, por algum tempo, as discussões se acalmavam. Emma havia encontrado um emprego que achava merecer e as brigas na família praticamente desapareceram porque cada um dos cônjuges era apaixonado por seu trabalho. Emma, em particular, literalmente queimava no trabalho e é preciso dizer que a gerência da empresa onde ela trabalhava apreciava seu zelo, pois ela foi promovida com sucesso. Havia um tabu tácito entre Emma e Max sobre ter um filho. Max tinha medo de tocar no assunto, pois Emma era totalmente dedicada à sua carreira. E o bebê? Ela mal tem tempo para ele. Formou-se uma fenda entre eles que prometia se tornar um fosso através do qual eles não conseguiriam se encontrar. Emma costumava ficar até tarde no trabalho, e Max não tinha pressa de chegar em casa. Quem teria pressa de chegar em casa, apesar de seu entusiasmo com o trabalho? Emma percebeu que, se continuasse assim, perderia Max, e ela não queria isso, por isso decidiu falar sobre o bebê sozinha. Ela chegou em casa mais cedo do trabalho, pediu comida no restaurante, preparou um jantar comemorativo e esperou por Max. Ela sabia que o horário de trabalho de Max era até às 18 horas, então a mesa foi posta no horário em que o marido deveria chegar. Em geral, ela não sabia quando Max chegava em casa, porque há muito tempo ele chegava mais tarde do que ele. Ela chegou e Max já estava em casa naquele horário. Ela esperou, mas ele não apareceu. Ela ligou para ele, mas o número estava fora de cobertura. Será que ele tinha outra pessoa? Emma pensou, será que perdi a oportunidade? Eu deveria tê-lo avisado pela manhã que tive uma grande conversa com ele esta noite. Ela estava até com medo de que tivesse atrasado o nascimento do bebê e Max pudesse deixá-la, e então, estando tão ocupada com seu trabalho, ela mal o veria e, enquanto ela estava construindo sua carreira, alguma garota rápida poderia roubá-lo. Max chegou quase às 10 horas da noite. Havia velas, copos e champanhe sobre a mesa, e Emma estava dormindo no sofá, tendo adormecido sem esperar por ele. Max tocou o ombro da esposa, ela se levantou, olhou para o marido, para a mesa com o jantar gelado, e disse, ele queria nos dar umas férias e falar sobre o bebê. Sobre o bebê. Max ficou surpreso, vamos ter um bebê? Não temos sido muito próximos ultimamente, mal nos vemos. Você acha que um bebê poderia nos salvar? Seu marido leu sua mente, foi exatamente isso que ela pensou, um bebê poderia salvar o casamento deles. Max, eu te amo e não quero perder você.
Você queria um bebê e nós temos tudo o que precisamos para que isso aconteça. Acho que não temos o que é preciso, uma família e amor para criar uma criança. Você está errado, Max, o amor às vezes fica cansado e doente, mas podemos curá-lo e nosso bebê nos ajudará. Emma abraçou o marido e chorou. Ele nunca tinha visto chorar antes, sentiu pena dela, abraçou-a, segurou-a perto de si, acariciou sua cabeça como uma garotinha e disse-lhe: Eu estou sempre, você sabe Emma, eu estou sempre pelo bebê, com as duas mãos pelo nosso bebê. Bem, vamos parar com essas lágrimas, férias, então férias, disse Max, coloque champanhe nas taças e volte para casa mais cedo do trabalho, Emma, temos que trabalhar duro em nosso sonho, para dar à luz um bebê. Emma sorriu para o marido e provou o champanhe. Agora que o álcool está proibido para ela e Max, eles conceberão e criarão uma criança saudável. O aborto é o culpado por sua incapacidade de engravidar, Max a repreendeu. Ou talvez você não tenha a capacidade de engravidar, respondeu Emma, isso também acontece com os homens. Culpamos um ao outro ou vamos a especialistas? Vamos fazer isso, concordou Max, vamos juntos e descobriremos. Não, eu vou e você também, não entendo essa história de acompanhar um ao outro, não suporto homens sentados embaixo do consultório do ginecologista. Não vamos entrar em pânico. Vamos apenas fazer um check-up. Os relatórios dos médicos diziam que Emma e Max não tinham anormalidades, mas o bebê não queria engravidar. Deus o castigou, disse Max, por aquele aborto espontâneo. Max, você envolveu Deus nisso. Emma sorriu e pensou consigo mesma, e talvez tenha sido ele mesmo, porque nunca terei filhos. Ela havia comprado o certificado de que não tinha nenhuma anormalidade no lado feminino. O que ela esperava, ela não sabia. Um milagre? Que tipo de milagre? Que Max aceitasse sua incapacidade de ter filhos e não a deixasse. E se ela engravidasse? Milagres acontecem. Eles começaram a brigar novamente, tudo porque o milagre não aconteceu. Ela se lançou de cabeça no trabalho e ele esperou. Ou será que ele não esperou? Um dia, depois de outra briga, ele saiu de casa e, como já havia feito antes, foi à cafeteria em frente à sua casa. À tarde, durante a semana, havia poucas pessoas. Ele pediu um café e um croissant, sentou-se em uma mesa e olhou ao redor. Bem em frente a ele, em uma mesa vizinha perto da janela, estava sentada uma jovem mulher. A mulher estava chorando, olhando pela janela e chorando. Ela nem mesmo tentava esconder as lágrimas, não as enxugava com um lenço, elas escorriam pelo rosto e pingavam na xícara de café. Ela não tocou no café, era óbvio que não se importava com o café. Max sentiu pena da mulher, ele não conseguia olhar para a mulher chorando. Talvez ela precisasse de ajuda. Algo terrível havia acontecido que a fez chorar em público. Talvez ele pudesse fazer algo para ajudá-la. Há momentos em que as pessoas se sentem mal e não têm ninguém a quem recorrer. Ele queria se aproximar dela, falar com ela, mas não ousava, pois estava tomando café e olhando furtivamente para a mulher. Ela percebeu seu olhar minucioso, tirou um lenço da bolsa, enxugou as lágrimas e, ao que parecia, estava prestes a ir embora. Max se decidiu e se aproximou dela. Desculpe-me, disse ele, você está ofendida? Precisa de ajuda? Ela olhou para ele com os olhos cheios de lágrimas e ele podia ler a incrível dor neles. Não posso fazer nada, ela respondeu, obrigada por sua preocupação, mas preciso ir ao ponto. Ela se levantou e foi em direção à saída. Ela disse isso assim e Max percebeu que, naquele momento, ela precisava de apoio, apenas apoio para uma pessoa que não conseguia lidar com sua dor ou infortúnio. Ultimamente, as pessoas estão tão indiferentes aos outros. Quando veem uma pessoa na rua que obviamente precisa de ajuda ou apoio, muitas vezes passam por ela, achando que isso não lhes diz respeito, que não é da conta delas. Max sempre se ressentiu dessa indiferença, pois se ele visse uma pessoa precisando de alguém, ele não podia simplesmente passar por ela, ele oferecia sua ajuda, como agora, ele não podia ignorar uma mulher solitária chorando. Eu a acompanho, já é tarde, disse Max. Ela não respondeu nada, apenas assentiu com a cabeça. Eles caminharam em silêncio por um tempo. Max queria conversar com a garota, mas tinha medo de magoar ainda mais o homem sem querer.
O silêncio estava se tornando desconfortável, mas ele não conseguia encontrar as palavras para iniciar a comunicação. Ela foi a primeira a falar. Enterrei minha mãe hoje, disse ela e chorou novamente. Max ficou completamente confuso. Ele sabia que, quando um ente querido morre, ninguém nunca encontrou as palavras para confortar seus entes queridos. Não há palavras que possam aliviar a dor da perda de um ente querido. Todos aqueles pêsames, seja forte, aguente firme, são palavras de dever que não trazem nada em si, palavras vazias e às vezes, até irritantes. Ele mesmo sabia disso. Quando seu pai morreu, ele teve que ouvir esse tipo de consolo, como uma espécie de desculpa, que não tem nada a ver com isso. É difícil se separar das pessoas mais queridas, disse Max, e eu entendo, porque também tive de perder entes queridos. Meu nome é Leslie, a garota se apresentou. Eu sou o Max. E se quiser dizer alguma coisa, diga-me. É mais fácil dizer a estranhos o que não se pode dizer a entes queridos. Na verdade, não tenho ninguém próximo a mim. Tenho um irmão que não pôde ir ao funeral, tive que enterrar minha mãe sozinho, e é muito difícil não ter o apoio de entes queridos. Meu irmão é mergulhador, um militar, e não pôde vir. Você entende? Entendo. E seus amigos? Minha mãe ficou doente por muito tempo, acamada. Eu cuidei dela por 2 anos e meio. Quem precisa de um amigo assim? Hoje em dia, os amigos estão em festas, se divertindo, e eu estou ao lado da cama da minha mãe doente. Eu não podia nem trabalhar, não tínhamos dinheiro para pagar uma enfermeira, vivíamos com a aposentadoria por invalidez da minha mãe, meu irmão ajudava, mas eu também trabalhava meio período, em nossa casa eu limpava as entradas. Limpei uma entrada, cheguei em casa, vi que minha mãe estava bem e fui limpar outra. Não estou reclamando, estou acostumada com esse tipo de vida, mas agora minha mãe se foi e tenho medo de entrar no apartamento, porque minha mãe se foi. Suas coisas, sua cama, seus livros favoritos estão lá e ela se foi. Você me entende? Leslie chorou. Eu entendo. Quando meu pai morreu, eu também passei por tudo o que você está falando, mas minha mãe estava comigo e eu estava na casa da minha mãe e nós nos apoiamos o máximo que pudemos. Minha mãe foi homenageada nesse café onde você e eu nos conhecemos. Não havia muitas pessoas, vizinhos, seus ex-colegas, e quando todos foram embora, não consegui encontrar forças para voltar para casa, onde minha mãe não está mais. Não sei como vou continuar, é como se o chão tivesse saído de debaixo dos meus pés. Isso acontece com todo mundo que viu seu ente querido partir, leva tempo para superar a dor, leva tempo, precisa de pessoas com quem você possa conversar sobre tudo isso, que possam entender você. E é assim que as coisas são agora. Obrigada, Leslie sorriu em meio às lágrimas, obrigada por se despedir, aqui é o meu lar, aqui estamos nós. Você me ajudou, Max, de verdade, eu lhe contei tudo isso e me sinto um pouco melhor. E vou lhe deixar meu celular, disse Max, se for difícil para você, ligue para mim. Não vou me atrever a perturbar sua tristeza, eu sei que, quando há dor em sua alma, você nem sempre quer atender o telefone, então ligue, não seja tímido. As pessoas precisam umas das outras, mesmo as desconhecidas, e nós já nos conhecemos. E eu ligarei para você, Max, eu ligarei para você. Tchau. Onde você esteve por tanto tempo? Perguntou Emma, infeliz. Se algo acontecer com você, saia de casa como uma vaca com a língua de fora. Max se despiu em silêncio e foi para a cama. Emma o abraçou, beijou seu pescoço, mas Max, pela primeira vez, não respondeu às carícias da esposa, e a noite tempestuosa de reconciliação não aconteceu. Ela não conseguia acreditar em seus olhos, havia 2 linhas claras na tira de teste, era realmente um milagre e ela estava grávida. A alma de Emma se alegrou e, ao mesmo tempo, ficou cheia de dúvidas, pois o médico havia dito que ela não teria filhos. Até ter certeza de que estava grávida, ela não contaria a Max. Com 3 ou 4 semanas de gravidez, o médico disse: Você vai manter a gravidez? Perguntou ele severamente. Vou, Emma sorriu, é claro que vou. Ela foi para casa com as velas de sua feliz notícia, seu milagre. Ela não queria contar a Max por telefone,
ela contaria a ele quando chegasse em casa do trabalho e então. Ela já podia imaginar como ele ficaria feliz, como eles ficariam felizes. Fazia muito tempo que eles não tinham emoções tão vivas em sua família, e aqui estava. Felicidade. Ela mal podia esperar para compartilhar essa notícia, mas Max não correu para casa, por hábito. Ela discou seu número de telefone para ver quando ele chegaria, mas Max não atendeu. Sempre que ela ligava para ele, Max sempre rejeitava a ligação. Ele estava sentado em uma cafeteria do outro lado da rua de sua casa com Leslie. Leslie o havia chamado para se encontrar com ele. Já fazia mais de uma semana desde o dia em que ele a acompanhou até sua casa e ele achou que ela não ligaria mais, mas hoje ela ligou e, por algum motivo, ele ficou feliz, pois isso significava que ela ainda precisava dele, ou melhor, precisava de seu apoio, de seu envolvimento. Max viu que a luz estava acesa nas janelas do apartamento dele e de Emma e que Emma estava ligando para ele insistentemente, o que era muito raro, então ela também precisava dele e ele tentaria chegar em casa o mais rápido possível. Ele olhou para Leslie e percebeu que gostava dela. Naquela época, quando ela estava completamente entregue ao luto, seu rosto estava inchado e seus olhos vermelhos de lágrimas, seu cabelo desgrenhado, grisalho, uma roupa quase de velha senhora e, por causa disso, Leslie não parecia tão jovem para ele como agora. Especialmente os olhos o impressionaram. Tão sem fundo que ele queria se afogar neles. Naquele dia, ele não a olhou no rosto nem nos olhos. Naquele dia Leslie estava de luto e ele só sentia pena dela. Eles estavam tomando café. Max esperou e ficou calado. Max, tenho um favor a lhe pedir. Desculpe-me por pedir, mas não tenho mais ninguém a quem recorrer. Gostaria de saber se você poderia me ajudar. Não sei, até que eu saiba o que você está pedindo, não posso dizer se posso ajudá-lo ou não. Ela estava envergonhada, corada, e isso a deixava ainda mais atraente. Estou tentando encontrar um emprego há uma semana, mas não tive sorte. Não, há empregos, com salários baixos e simples. Procurei um emprego em minha profissão, mas ai. Sim, é difícil encontrar um emprego. E qual é sua profissão, Leslie? Sou gerente de relações públicas e trabalhei em uma pequena empresa por um tempo, mas, veja bem, 2 anos e meio sem trabalho é muito tempo e é difícil convencer os empregadores de minha competência. Não posso dizer logo de cara se posso ajudá-lo, mas vou tentar. Tenho muitos conhecidos do trabalho, muitos amigos, tentarei ajudá-lo. Se eu tiver algo para você, ligarei para você. Não tenho que ligar para você, ele queria dizer não, mas olhando nos olhos dela, cheio de esperança de que ela ainda pudesse ligar para ele, não podia responder dessa forma. Ligue, é claro que você precisa. Agora, Leslie, se você me der licença, tenho que ir. Você não ficará ofendida se eu a deixar tão cedo, não é? Minha esposa está me esperando. Ele disse especificamente sua esposa para que Leslie percebesse que ele estava apenas tentando ajudá-la. Ou talvez ele tenha dito sua esposa para se lembrar de que era casado, para não se dar a chance de se afogar nos olhos de Leslie para que Leslie soubesse que ele não estava livre. Não, não, Leslie se apressou em responder, não vou me ofender, agradeço por se preocupar com meus pedidos. Você poderia simplesmente não ter respondido ao meu chamado ou não ter vindo e eu teria entendido, todo mundo tem sua própria vida. Mas você veio. Obrigado. Max correu para casa e pensou consigo mesmo como ela estava triste quando disse, vou obrigada. Pareceu-lhe que ela estava triste por saber da esposa dele. Ou seria apenas sua imaginação? Por onde você andou, Max? Emma pulou nos braços do marido, tenho ótimas notícias, estou muito animada para compartilhá-las com você, e você ainda não está aqui. Parabéns, disse Max, outra promoção? E quem será dessa vez? Quem eles mudaram para promover você? Seu idiota! Emma gritou, estou grávida, Max, sua esposa está grávida. Emma, você está brincando comigo? Max ficou animado. Não é uma piada, você é meu idiota favorito. Max pegou sua esposa nos braços e a girou pela sala. Deixe-o ir, ele é louco, Emma riu. E eu não vou soltá-la, riu Max, vou levá-la até o nosso bebê e girá-la. Veja, está tudo bem entre nós dois, e teremos um bebê.
2 filhos, riu Max, e eu não concordo com menos. Você é tão rápida que você mesma dará à luz o segundo, brincou Emma. Se eu pudesse, já teria 3. Vamos comemorar essa alegria. Max serviu-se de um brinde. E suco para mim, Emma quase pulou de alegria. Claro que suco, minha pequena Emma, do que mais as mulheres grávidas gostam? Eu faria qualquer coisa pelos meus bebês. Ainda não sei, respondeu Emma, até agora tudo bem, nem me sinto grávida. Fazia muito tempo que eles não se sentiam tão felizes, até mesmo adormecendo abraçados como nos primeiros meses em que se conheceram. Enquanto Max adormecia, os versos de uma antiga canção tocavam em sua cabeça, a favorita de seu pai e de seu avô, como cantam os rouxinóis, meio escuro, um beijo ao amanhecer. E o ápice do amor é o milagre de grandes filhos. Fazia muito tempo que Emma não via Max tão feliz, e ela estava feliz com ele, e logo haveria 3, e se eles seriam tão felizes então, pois os filhos não eram apenas alegria, eles eram trabalho duro. Emma entendia, mas será que Max entendia? A felicidade de sua amiga se transformou em divórcio. O marido da amiga tinha ciúmes do filho da esposa, dizendo que ela passava muito tempo com o bebê e que ele era privado da atenção dela. O marido da amiga tinha se desviado, tinha encontrado atenção paralela, então eles se divorciaram. Max não parece sofrer de egoísmo, mas não há como prever o que acontecerá. Todos esses pensamentos e preocupações de Emma foram em vão, pois no 3º mês de gravidez ocorreu um aborto espontâneo. O milagre não durou muito tempo, e o médico disse, na verdade, foi um milagre que a gravidez tenha ocorrido. Você pode engravidar por um milagre, mas as evidências médicas dizem o contrário. Os médicos não conseguiram evitar o aborto espontâneo e, quando Max foi visitar sua esposa no hospital, viu como ela estava passando por tudo. Não há indiferença nela como após o aborto. Ele não esperava essa mudança em sua esposa, pois a calma dela em relação a tudo foi substituída pela depressão. A alegria que o bebê lhes proporcionava morreu com ele. Emma se isolou em sua tristeza e Max tentou fazer com que ela voltasse ao normal. Ele a cercou de atenção e cuidado e continuou dizendo a ela, Emma, nós tentaremos e tudo ficará bem, teremos um bebê, você só precisa acreditar nisso. Não podemos desanimar ou vamos nos arruinar. Arruinar o quê? Max não disse, mas Emma percebeu que tudo poderia ser arruinado, suas esperanças, seu amor e, finalmente, sua família, e ela não queria isso. Max era dela, só dela, e ela não o daria a mais ninguém. Ela sabia que os homens não têm paciência para consolar uma mulher, para ter pena dela, os homens se cansam disso rapidamente, então ela se recompôs e se animou o melhor que pôde. Max percebeu que a explosão de alegria de Emma havia sido substituída por uma depressão, uma breve depressão, mas ainda assim uma depressão. Emma se encostou na parede e permaneceu em silêncio. Então Max, como uma garotinha, segurou-a nos braços, abraçou-a, e ela o abraçou e chorou, com amargura e até mesmo com lágrimas. Os médicos tiraram Emma de seu estado depressivo, mas algo nela havia mudado para sempre, quebrado, como aquele galho quebrado na árvore, vivo, florescendo, dando frutos, mas se destacando na copa geral da árvore. Não há ordem na árvore, e onde não há ordem, não há beleza. Emma havia mudado e era uma mulher completamente diferente, não a que Max conhecia e amava. Ela era descuidada com suas roupas, indiferente à sua aparência, o que não era de seu feitio. Ela havia emagrecido muito e, se a magreza fazia com que alguém parecesse jovem, Emma, ao contrário, parecia mais velha. A turgidez de suas bochechas quase infantis havia desaparecido, e rugas sombrias apareciam nos cantos dos olhos e entre as sobrancelhas. Emma era indiferente à comida e não se importava com o que Max comia quando ele chegava do trabalho. Ela parou de cozinhar e, muitas vezes, quando Max chegava em casa e descobria que não havia comida, ele ia até a loja, cozinhava e literalmente forçava a esposa a jantar com ele. Somente o trabalho mantinha Emma à tona, e ela mergulhava nele de cabeça. Apesar de todos esses acontecimentos, Max não se esqueceu do pedido de Leslie. Ele simplesmente não estava com vontade de procurar um emprego para ela, e ela às vezes ligava para ele, mas recebia uma resposta negativa. Nada adequado ainda, respondeu Max, mas eu. Obrigado, Max, afinal você não precisa, mas ainda assim sou grato a você, nem que seja pelo fato de poder falar com você.
Também estou procurando emprego, estou de olhos abertos, mas ainda estou limpando entradas de garagem e meu irmão ainda está me ajudando. Leslie, oi. Escute, Leslie, aqui está uma proposta. Nossa empresa precisa de um gerente de relações públicas, mas com a condição de que você faça um curso de atualização, sem se ausentar do trabalho. O que você acha? Você pode fazer isso? Porque eu já o avalizei e, de certa forma, sou responsável por você, mesmo não conhecendo suas habilidades profissionais. Max, meu Deus, estou muito feliz. Oh, oi, esqueci de dizer olá. É claro que vou conseguir, não duvide disso, você não precisará corar por mim, é isso que estou lhe dizendo. Max podia ouvir a empolgação de Leslie mesmo pelo telefone, ele estava feliz por poder ajudá-la. Foi a promessa de Leslie a ele que o deixou tenso. É claro que a promessa não era obrigatória, mas isso o deixava estressado, pois ele queria ajudar Leslie e o fez. Pelo menos ele podia ajudá-la, mas sua principal pessoa, Emma, não podia. Leslie estava feliz por ter um emprego de que gostava e mais. Ela também estava feliz porque podia não apenas ouvir Max, mas também vê-lo, porque eles trabalhavam na mesma campanha. E ela estava apaixonada por Max, Leslie admitiu corajosamente, e como poderia não se apaixonar por ele? Atencioso, gentil, inteligente e bonito também, é uma pena que ele seja casado. Uma mulher tem sorte se tiver um marido como Max. Ela nunca teve sorte com os homens. Ela era bonita, não era estúpida, mas não tinha sorte. Archie estava em um relacionamento sério há mais de um ano, mas durou até sua mãe ficar doente. Archie disse que não queria os problemas de mais ninguém. É isso mesmo, é por isso que ele achava que ela era uma estranha, é por isso que ele disse isso. Por muito tempo, Leslie não precisou chorar, por esperanças não cumpridas, ela não tinha tempo para se preocupar, ela tinha uma mãe doente nas mãos, limpando entradas de garagem, ela estava girando como um esquilo em uma roda, ela não tinha tempo para isso. Mas agora ela tem um sentimento fora de seu controle, um sentimento contra o qual não pode, não quer lutar, ela o deixou entrar em seu coração e não quer se separar dele. Ela ama Max, ela realmente o ama, sem convenções, sabendo que ele é casado e que certamente ama sua esposa. Max deixou claro para ela no café que ele não era livre, não que não fosse, mas que era profundamente casado. Ele estava com tanta pressa de ver a esposa que nem sequer levou Leslie para casa e já estava escuro. A proximidade de Emma e Max havia se reduzido a quase nada. A incrível leveza, a atratividade e o charme que tanto cativaram Max para sua esposa haviam desaparecido de Emma de uma só vez. Não existia mais a Emma que Max amava. Ele também percebeu que, com a perda do bebê, não apenas a alegria havia desaparecido, mas também o amor. Será que Emma percebeu isso? Ele não sabia, pois eles mal se falavam e estavam se afastando cada vez mais. Leslie não fez Max corar por si mesmo. Com todo o seu conhecimento e esforço, ela estava provando a Max que ele a havia apoiado por algum motivo. Seu trabalho a distraía dos pensamentos sobre a morte da mãe e também de seu amor por Max, que ela mantinha cuidadosamente escondido, pois seus olhos a denunciavam. Quando ela viu Max, foi como se um fogo tivesse se acendido neles, contra a vontade de Leslie, ela corou. Max viu e sentiu que pelo menos Leslie gostava dele, e ele gostava dela. Ele gostava dela, mas não mais do que isso. Ele não tinha mais aquele sentimento estimulante que tinha por Emma, quando adormecia e acordava pensando na doce Emma. Para onde vai tudo isso? Para onde vai o amor? Ele não sabia e, se soubesse, teria corrido para lá e o teria trazido de volta o amor por sua pobre Emma, de quem ele agora só tinha pena. A festa corporativa do Dia da Mulher estava ganhando força. Todos estavam bem embriagados, se divertindo e brincando. Max notou que Leslie era um grande sucesso entre os homens da festa. Não havia uma única dança que Leslie não perdesse e, por causa de seu sucesso, ela era tão boa que Max se sentou e a admirou. Ele não a convidou para dançar, pois tinha medo. Sim, com medo de que seus corpos se tocassem, mas agora ele a queria. A dança branca foi anunciada e ela o convidou e, assim que eles se tocaram, ele percebeu que hoje, agora mesmo, ele levaria Leslie para casa e passaria a noite com ela. Tudo o que deveria acontecer entre um homem e uma mulher, entre Max e Leslie, aconteceu. Max estava feliz enquanto a magia da intimidade deles durasse,
pois fazia muito tempo que ele não vivenciava algo assim. Leslie, abraçada a ele, estava no auge da euforia que Max acabará de lhe proporcionar, e Max estava um pouco abatido. Ele pensou em Emma e quis ir para casa. Ela não sabia da festa da empresa e não havia ligado para ele nenhuma vez durante toda a noite, e isso o incomodava. Eu deveria ir para casa, disse Max. Ele chamou um táxi e começou a se vestir. Você não quer ficar? Leslie se perguntou, você se sentiu mal por minha causa? Você sabe que nos divertimos muito, mas tenho que ir para casa. Eu entendo. Eu entendo. Desculpe-me. Por um momento, esqueci que você era casado. Quando ele chegou em casa, Emma estava acordada. A luz noturna estava acesa, ela estava deitada na cama, levantou a cabeça e perguntou como se não se importasse com o que Max dissesse, você encontrou outra pessoa? Max ficou em silêncio, pois não queria mentir e não queria dizer a verdade. Você vai me deixar? Ele perguntou e imediatamente respondeu, é claro que você vai me deixar. Por que você me quer assim? Infértil. Não diga isso. Eu não vou deixá-lo. Vamos para a cama, estou cansado, tivemos uma festa da empresa. Amanhã tem uma festa, a festa de suas mulheres, se você se lembra. Eu me lembro, respondeu Emma e se voltou para a parede. Agora, sempre que Emma não queria conversar, ela se virava de costas para a parede, avisando Max que a conversa havia terminado. Desde aquela noite corporativa, Max e Leslie estavam tendo um caso tórrido. Max estava encantado com o fato de Leslie ter se mantido dentro dos limites do aceitável, ou seja, ele não falava sobre eles como um casal, eles eram apenas amantes. Ele consegue o que sente falta com Emma e Leslie nunca fez perguntas desnecessárias. É claro que Leslie queria que Max ficasse a sós com ela, mas não falava nada sobre isso, com medo de assustá-lo e perdê-lo completamente. Quando ele a deixou em casa, ela se tranquilizou, que tudo seja como é, apenas se ele estiver comigo. E casado? Bem, então é meu destino amar um homem casado. Ela não fez perguntas desnecessárias porque sabia que, se um homem precisar, ele mesmo contará tudo e, se ele não contar, não há motivo para ela meter o nariz. Amante perfeito, Leslie riu para si mesma, embora o status de apenas amante deixasse poucas pessoas felizes, mas ela estava feliz, melhor assim do que nada. Mas ela tirou conclusões, tão poucos laços matrimoniais fortes com Max, se ele a visitava quase todas as noites, às vezes você só precisa esperar e ela esperou, mas, ao mesmo tempo, ela sabia que você pode esperar muito tempo e, no final, ficar sozinha. No momento, ela estava com Max e ele estava com ela, e depois o que aconteceria? Sobre o depois, ela não queria nem pensar. No início, Leslie usava proteção para não engravidar, mas depois de 6 meses de encontros com Max, ela decidiu ter um filho com ele. E de quem seria o filho que ela daria à luz, se não do amado? Ela sabia que Max não tinha filhos com a esposa e que provavelmente era por isso que havia algo errado na família de Max. E se a gravidez dela desse a Max o impulso para se divorciar da esposa? Claro que é um risco, mas ela está disposta a assumi-lo, ela quer um bebê com Max. Estou grávida, Max, disse Leslie e se assustou com suas palavras. Por quê? Perguntou Max. Leslie, por que complicar as coisas? Você sabe que sou casado, não vou deixar minha esposa. Leslie ficou irritada com suas palavras. Leslie, que até agora tinha sido paciente, respondeu com firmeza, casado, muito casado, não vou afastá-lo de sua esposa, estou apenas colocando-o diante do fato. Por quanto tempo? Talvez. Não, eu vou ter o nosso bebê e pronto. Se você aceita ou não, depende de você. Ele queria que Leslie matasse o bebê como Emma fez? Ele queria, e não tinha percebido porque nos primeiros minutos em que ouviu a notícia, ele estava confuso. Talvez porque ele achasse que era uma traição a Emma. Emma não poderia ter um filho com ele, mas outra mulher poderia. Ele já havia julgado e interpretado mal Emma por ter tido a coragem de fazer um aborto, mas agora estava disposto a pressionar Leslie a fazer o mesmo. Então ele queria um filho, aqui estava uma mulher que poderia lhe dar isso, e agora? Agora ele não sabia se queria esse bebê.
Se Emma tivesse lhe dado a notícia, seria diferente, mas Leslie não era sua esposa e ele não sabia se a queria como esposa. Leslie e Emma são planetas diferentes e Max tem atitudes diferentes com relação a elas. Emma, mesmo que ele não a ame, é muito querida para ele, eles já passaram por muita coisa juntos. Ele não sabia como explicar seu relacionamento atual com a esposa, eles apenas vivem sob o mesmo teto. Provavelmente o passado o manteve com Emma, e o passado era vívido, ele não teve isso com Leslie, mas teve uma gravidez, o que era desejável para Leslie. E para ele? Ele precisa pensar em tudo isso, pesar tudo, entender tudo e isolar o que é importante. O que ele precisa para si mesmo? Leslie, não sei o que lhe dizer, é repentino. Você já se decidiu e não deveria ter me perguntado? Eu sabia que você seria contra, e eu quero ter um bebê com o homem que amo, isso é importante para mim. Realmente, Max, você tem o direito de fazer o que acha certo. Eu sei que você é casado e tudo mais, mas o bebê já está dentro de mim e eu vou carregá-lo e dar à luz, não importa o que você diga. Preciso de tempo, é tudo muito repentino. Max continuou repetindo: um homem e uma mulher fazendo amor, dormindo juntos e um bebê é uma surpresa? Leslie sorriu, ela queria cutucar Max, machucá-lo, não apenas ela, mas acho que tudo isso é lógico e leva à concepção de uma criança. Eu nunca tinha visto Leslie tão arrogante, tão convencida. Eu tinha visto o outro lado dela, determinado, quando ela conseguia se defender e defender o filho. O filho dela. Mas ele também é filho dela. E não importa o quanto ela se separe de Leslie e do bebê, ela precisa reconhecer que o bebê, uma vez nascido, unirá ele e Leslie. Ele não pode se esconder deles. O que ele vai fazer? Se esconder? Não, ele precisa de tempo para perceber o que Leslie está lhe oferecendo. Ela está oferecendo isso a ele? Claro que sim, mas não de uma forma humilhante e digna. Leslie, vamos fazer uma pausa. Precisamos nos examinar. Leslie percebeu que estava se acovardando e que, se ela se agarrasse a ele agora, provavelmente o perderia para sempre. Tudo bem, disse ela da forma mais casual possível, faça um exame. Eu me examinei há muito tempo, por isso decidi ter um bebê. E você se controla, mas veja, há um limite para tudo e você tem que ser paciente. Do que você está falando? Max fingiu não entender. Tudo, inclusive você e eu. Agora Max, vá para casa, eu preciso descansar. Ela nunca o perseguiu, hoje ela o surpreendeu. Se a gravidez, o aumento hormonal teve esse efeito em Leslie, ou se foi alguma sabedoria feminina, truques, ou talvez até mesmo redes, nas quais ele estava preso e se ele deveria sair das redes de Leslie ou não, ele ainda não havia decidido. Ele a conhecera dócil, sem se intrometer em nada, e aqui houve uma metamorfose, como se ela não fosse Leslie, mas outra mulher. Archie lhe disse diretamente que não se importava com os problemas dos outros. Max não disse isso, mas ela se sentiu como uma estranha para ele. Desde aquele dia, ou melhor, desde tarde, Max não voltou mais à casa de Leslie. 2 vezes durante a semana, ele a encontrou no trabalho e perguntou como ela estava e como estava se sentindo. Como estou me sentindo? Leslie sorriu, vi meu bebê e eu estamos indo muito bem. Ela mencionou especificamente o bebê e enfatizou o meu bebê, embora ele não esperasse que ela abortasse. Max, por que você está voltando para casa mais cedo? Perguntou Emma, sua amante o rejeitou. Você só sonha com amantes, gritou Max, você deveria ter pensado em algo novo. O que há para pensar? Os fatos são claros, você tem voltado para casa como um relógio há 2 semanas. Você fala demais, Max ficou irritado. Você tem estado quieto, e agora é como se você tivesse se soltado. Eles não se reconheciam, nunca haviam se falado daquela maneira. Cada um queria dizer algo que fizesse suas palavras doerem mais, ninguém perdoava ninguém. Max sabia que isso não machucaria Emma mais do que ele poderia machucá-la e, deleitando-se com sua antipatia por ela, anunciou: ela está grávida. De quem? Emma não entendeu. De uma amante, como ele disse. Emma ficou em silêncio, pois as palavras de Max a chocaram. Por que você não disse nada? Nada a dizer? Nada,
Emma admitiu, fazia muito tempo que não tínhamos nada a dizer um ao outro. Você iria até ela? Eu ainda não sei. Bem, você queria tanto ter um bebê, vá embora, disse ela com tristeza. Eu queria ter um bebê com você, o bebê que você matou a mim e a mim. Gritou Max, não sei porquê, mas não posso e não quero deixar você. Emma, nós não nos amamos mais, não dormimos juntos, mal nos falamos, por que estamos juntos? Não sei, disse Emma em voz baixa, não sei de nada. Tudo o que sei é que você se apaixonou por mim, Max, e eu ainda o amo, e talvez até mais do que antes. Ele a pegou nos braços, apertou-a contra si como havia feito antes, com força, e sussurrou em seu ouvido, deixe-me ir, Emma, deixe-me ir. Quem está segurando você? Ela gritou e o empurrou, vá embora. Esse é o problema, não posso ir embora, não ainda. Tenho medo de deixá-lo sozinho. Estou sozinha há muito tempo, portanto, decida-se. E ela decidiu. Ela nunca se esquecerá daquela noite. Ela chegou à casa de Leslie, já tarde. Emma estava deitada na cama, de frente para a parede, mas não estava dormindo. Ele sabia disso, não podia ver, mas sabia. Emma, disse ele à esposa, eu decidi, vamos nos separar. Por que me contar agora? Emma gritou, você poderia ter me contado de manhã. Que diferença isso faz? Max respondeu bruscamente, de manhã ou à noite, não importa. Você vai embora agora ou vai esperar até amanhã? Amanhã você irá para o trabalho, eu pegarei minhas coisas e não o verei mais. Não quero pegá-las na sua frente, não quero magoá-lo mais. Ela riu tão alto, histericamente, que ele temeu que ela tivesse enlouquecido, pois nunca havia rido daquela maneira antes. Ele a agarrou e a puxou para perto de si. Acalme-se, Emma, acalme-se, querida, Max gritou. Saia daqui, ela gritou e o empurrou para longe. Maldita seja você e seu bebê, gritou Emma. Ela olhou para ele com tanta força que ele estremeceu involuntariamente. Did will your child be born, do you understand? Amaldiçoe o útero de sua senhora e deixe que ela tenha apenas filhos mortos. Gritou Emma como se estivesse louca. O que está fazendo, Emma? Max estava assustado. Do que você acha que está falando? O que as crianças têm a ver com isso? É assim que eu quero, riu Emma, entendeu? Lembre-se, você não verá seus filhos vivos, só os verá mortos. Ele viu a histeria de Emma aumentar, então lhe deu um tapa no rosto e parou de falar. Ele foi para a casa de Leslie e, pela manhã, quando Emma estava no trabalho, entrou sorrateiramente em seu apartamento como um ladrão, ou pelo menos foi o que pareceu, e pegou suas coisas. Leslie não perguntou e Max não contou a ela o quanto ele havia terminado com Emma. Havia tanto resíduo em sua alma que ele continuava ouvindo as palavras de Emma, você nunca verá seus filhos vivos, só os verá mortos. Ela lhe disse com tanta veemência, com tanta certeza de que seria assim, e não de outra forma. Ela começou a acreditar nas palavras de Emma e a se preocupar com Leslie e o bebê. Depois de cada visita ao médico, quando Leslie dizia que estava tudo bem, ele se acalmava por um tempo, mas depois o nervosismo voltava. Leslie gostava da preocupação de Max, achava que era amor por ela e pelo bebê e ficava feliz, mas, às vezes, Max ficava pensativo, como se estivesse se fechando em si mesmo. Nessas ocasiões, parecia-lhe que ele não estava com ela, mas com Emma, e ficava terrivelmente enciumado, mas silenciava gentilmente, pois sabia que Max não tinha encontros com sua esposa. Ele ainda não estava divorciado, e Leslie não o estava apressando. Emma não o lembrava de forma alguma, era como se ela não existisse, mas Leslie sabia que ela estava lá e, para Max, ela ainda estava. Ele se separou dela fisicamente, mas para sua alma ele não podia responder. Como dizem, a alma de um estranho é um lugar escuro, e Max ainda não havia se tornado sua família, e ele não dependia dela. Tudo parecia estar indo bem, mas ela sentia e via uma parede entre eles, que não permitia que se aproximassem e se conectassem como um todo. Talvez a chegada de uma criança derrubasse essa parede fria e vazia? Max estava morando com Leslie há 3 semanas e queria ligar para a esposa para saber como ela estava, o que havia de errado com ela, afinal era necessário formalizar o divórcio. Ele não se atreveu a ligar, pois temia outra explosão de ódio de Emma, e não temia por si mesmo, mas por ela, e então, ao ouvir a voz dela,
percebeu que gostaria de vê-la. Ele está aqui com Leslie, e ela está sozinha em seu apartamento. E o apartamento precisa ser bem cuidado, afinal, é ele quem paga a hipoteca. Leslie havia insinuado que estava se divorciando de Emma, mas ele ficou calado, fingindo que não entendia. Com Leslie, ele havia aprendido a fingir. Quando não queria ter nada a ver com ela, fingia não entender suas declarações e insinuações. Ele havia se tornado diferente, e não gostava disso. Era como se ele não estivesse vivendo, mas atuando em uma peça barata chamada Amor e Família. Depois de viver com Leslie por 3 semanas, ele finalmente percebeu que não a amava e nunca a amaria. Por que ele estava com ela? Por causa do bebê que Leslie ia ter. Ele também não queria ser desonesto em relação a isso. Ele não queria aquele bebê. Os homens só querem ter filhos com mulheres que amam. Ele não sabia o que queria. Neste momento, ele estava morrendo de vontade de ver Emma. Por quê? Ele não sabia. Será que era porque, por 5 anos seguidos, todas as noites depois do trabalho, ele voltava para casa, e mesmo quando começou um caso com Leslie, ele nunca ficou na casa dela uma noite, ele sempre voltava para casa? Deve ser força do hábito, pensou Max, leva tempo para se acostumar com a casa dele, para ver Emma todos os dias. Ele não achava que haveria qualquer dificuldade com relação a isso, e eles se apresentaram. Leslie, como esposa, embora ainda não o fosse, havia se mostrado em todo o seu esplendor, cozinhava deliciosamente, o apartamento era limpo e arrumado, Max era mimado, mas não era a mesma coisa, ele sentia falta de Emma. Agora, quando ela não estava em sua vida, ele a desejava e não conseguia explicar seus sentimentos. E Emma esperava por Max, todas as noites. Ela não ligava para ele, era orgulhosa, não se rebaixava a convidá-lo para um encontro. Em seu coração, Emma não o desprezava. Ela sabia que ele queria ter um filho, percebeu que ele não se afastaria de uma criança e depois disse que tinha se apaixonado por ela. Provavelmente sim, ou ele teria voltado. Um amor como o que ela e Max tinham um pelo outro só acontece uma vez na vida, e Emma não achava que Max quisesse sua nova namorada. Não haveria repetição, um amor não pode substituir outro tão rapidamente, não é assim que acontece. A espera por Max todas as noites terminava com Emma chorando e com raiva de si mesma. Ela se culpava por tudo, por não poder ter um filho, por não dar a Max a atenção que ele merecia. Era culpa dela que ele não tivesse se afastado, culpa dela que tivesse afundado, perdido peso e se parecesse mais com uma múmia do que com uma mulher jovem e próspera. Havia algo que ela pudesse fazer a respeito? Com exceção de sua aparência, ela não iria consertar nada, então decidiu cuidar de si mesma, foi ao médico, ao neurologista, para extinguir o estresse, para combater a depressão, comprometeu-se com a dieta, o guarda-roupa e começou a frequentar salões de beleza com frequência. Todos esses esforços, apenas para si mesma, porque ela sabia que nenhum homem não transformava a aparência de uma mulher. Às vezes, ela nem queria viver, mas, ao mesmo tempo, percebia que não podia se enterrar viva e, no trabalho, olhava para ela de forma oblíqua, fazendo perguntas sobre sua saúde. Sua aparência e seu comportamento descoordenado sugeriam que ela tinha problemas, presumindo que se tratava de um problema de saúde, deram a entender que seria uma boa ideia ela lidar com seus próprios problemas. Emma percebeu que, se isso continuasse, ela perderia seu emprego, era a única coisa que lhe restava e ela não podia deixar isso acontecer. Depois de se acalmar um pouco, Emma decidiu ligar para casa e contar aos pais sobre sua situação familiar. Ela não contou aos pais que Max tinha uma amante, não queria preocupá-los, esperava que tudo desse certo entre ela e Max, mas não havia nada que ela pudesse fazer, tinha que contar tudo a eles, especialmente agora que precisava de apoio. E quem poderia apoiá-la além de mamãe e papai? Ela não acreditava em psicoterapeutas e não estava disposta a entregar sua alma na frente de um estranho. Seus pais sempre estiveram ao seu lado e foram sua salvação. Embora seu pai fosse um ditador, às vezes rude e intolerante, ele amava suas filhas e nunca deixou que ninguém as machucasse, mas agora Emma estava ferida, muito ferida, tanto que às vezes não queria viver. Emma, minha filha, a mãe de Emma ficou feliz ao receber a ligação. Como sinto sua falta, quando você vem, quando você e Max vão sair de férias? Emma não conseguia suportar a pergunta da mãe, as lágrimas rolavam sozinhas.
Ela tentou engoli-las para que sua mãe não a ouvisse chorar. Espere, minha filha, por que está chorando? Emma, qual é o problema? A ansiedade da mãe levou a melhor sobre ela e ela começou a chorar. Max, Emma só podia dizer. Filha. Dê-me o telefone. Emma ouviu a voz de seu pai. Filha, diga-me, o que seu Max fez com aquele aborto? Não fique quieta, posso sentir que é ele. Diga-me, não tenha medo. Ele me deixou, papai. Ele tem outra mulher e eles vão ter um filho, disse Emma, ofegante de ressentimento. Ele deixou você? Vocês são divorciados? Indignou-se Arthur. Ainda não estamos divorciados, mas o divórcio não está longe, disse Emma em meio às lágrimas. Seu desgraçado, você não se divorciou de sua esposa, você tem outra família. Eu vou quebrar as pernas desse andarilho. Eu estarei lá, Emma, não chore, minha filha, não pense em nada ruim. Não vou pensar em nada ruim, papai, estou tomando pílulas sedativas. Eu o farei tomar pílulas, eu mesmo farei tomar pílulas. Papai, a culpa não é dele, é minha também. Você encontrou outro homem? Não, não encontrei. Eu fiz um aborto. O discurso de Arthur foi interrompido. Ele não disse uma palavra. Pai, Emma estava com medo. Pai, está me ouvindo? Estou ouvindo, respondeu o pai, cansado. Por que, Emma, por que você fez isso? Eu tinha mais 2 anos para estudar, então fiz isso. Porque eu era uma tola, papai, Emma chorou ao telefone. Ele insistiu. Ele era contra e eu não o escutei. Não vou ter filhos agora, papai, chorou Emma. Mesmo assim, vou visitá-lo. Se antes Emma não suportava as visitas do pai, agora ela estava feliz em vê-lo. Ela não estava sozinha em um apartamento vazio. Ela não estava sozinha em um apartamento vazio. O seu pai, que sempre foi o comandante da família, de repente se tornou incrivelmente gentil com Emma, o que a surpreendeu. Ele preparava refeições para a filha, levava-a para fazer compras e para o cinema. Embora Emma soubesse que ele detestava fazer compras e ir ao cinema, ele fazia tudo isso para distraí-la de seus pensamentos sombrios, e ela era grata por isso. Arthur nunca falou de Max, nunca repreendeu ou culpou ninguém, e tinha um tato que não era típico do pai de Emma. Arthur não disse nada à filha sobre o encontro com Max, não havia necessidade de alarmá-la, era conversa do homem deles. No segundo dia de sua chegada, ele ligou para Max e marcou um encontro com ele. Max não queria ver o sogro, não queria mesmo, mas tinha que ir, ou Arthur poderia aparecer no trabalho. Se ele aparecesse, todos na empresa saberiam sobre a vida pessoal de Max, e nessa interpretação, eles o não acreditariam. Max pensou em levar Leslie com ele para a reunião. Com uma esposa grávida, o sogro não se atreveria a soltar suas mãos e sua língua, e tudo poderia ser esperado dele. Mas então Max teve a sagacidade e a coragem de não levar Leslie. Ele não só estava confuso sobre tudo, como também ia se cobrir com uma mulher. Ele sentiu nojo de si mesmo por pensar assim. Olá, genro, Arthur começou seu discurso sem cerimônia. Você diz que é pai de outra família com uma esposa viva? Responda-me, por que você não diz nada? Você fez algo errado, então me responda, ou achou que não havia ninguém para defender Emma? A culpa foi minha, respondeu Max ao sogro. Culpado, Arthur retrucou, o que você está fazendo no campo de treinamento, me dando uma resposta? Ele não precisava da Emma, ele teria se divorciado dela e engordado os filhos, e então a esposa está em casa, e ele? Ela fez um aborto. Cala a boca! Gritou o sogro e os transeuntes começaram a olhar para os que estavam sentados no banco. Eu sei sobre o aborto. Repito novamente, você não precisava dela, divorcie-se dela, não lhe dê esperança, não a torture. Eu sabia que um amor tão louco como o seu não levaria a nada de bom, eu vi como vocês não conseguiam ficar um sem o outro por um minuto. Eu seria um tolo se não me casasse com ela, mas se rompesse esse amor tolo de vocês. Eu senti pela Emma, eu vi como ela estava feliz, eu não conseguia respirar em você, idiota. E, Arthur acenou com a mão, vocês dois são tolos, e você é um tolo quadrado. Você acha que eu não tive outras mulheres?
Havia outras além de minha esposa, mas nenhuma alma viva sabia disso. Que eu não sou um homem, não entendo. Eu não conseguiria esconder isso da Emma sem que um mosquito metesse o nariz, então não deveria ter começado a andar por aí. É muito cedo, vocês dois ainda não tiveram o suficiente um do outro. Ou você se apaixonou por outra pessoa? Acho que não me apaixonei, Arthur respondeu à sua própria pergunta, quero entender o que aconteceu e não estou entendendo. Eu não me apaixonei por outra pessoa, confessou Max. Então, por quê? Admirou-se o sogro. A criança estará lá, minha filha. Sim, a criança é um argumento forte, mas começar uma vida familiar sem amor? Como você planeja viver? Eu não sei. Você é um cara escorregadio, não sabe de nada, não é responsável por nada. Estou confuso. Quem vai desemaranhar isso? Você mesmo vai desemaranhar, não tem babás. Você é um homem ou apenas um trapo para limpar a merda e jogá-la fora? E se divorcie da Emma, quanto mais cedo melhor, não dê esperanças a ele precisa se conformar com você. Eu a casei e estou aqui para me divorciar de você. Quero o divórcio registrado no tribunal amanhã, entendeu? Sob o ataque do sogro, Max de repente se deu conta de que estava adiando o divórcio, porque não o queria, e aqui, assim, quase com uma faca na garganta, com o divórcio e tudo. Não consigo ouvir a resposta, disse o sogro de forma ameaçadora. Não sei, Max se atreveu a responder. O que você quer dizer com o não sei? Ressentiu-se Arthur. Não quero me divorciar, ainda não. Silêncio. O que você é? Um cara que perdeu a cabeça. Bem, vá se fuder. Emma e eu vamos pedir o divórcio por conta própria. Agora, saia. Max se levantou do banco e caminhou lentamente, sentindo o olhar do sogro queimando suas costas, mas, ao mesmo tempo, depois da conversa com Arthur Veniaminovich, ele se sentiu melhor de espírito. Sob a pressão do sogro, ele expressou que tinha medo de admitir para si mesmo que ele não amava Leslie, não queria se divorciar de Emma. Emma pediu o divórcio ao pai. Ele teria se aproximado da esposa se não fosse por Arthur, que lhe lançou um olhar que o dissuadiu de falar com Emma. O olhar de seu sogro o advertiu: aproxime-se de mim, você se arrependerá. Os dois tiveram que caminhar até a sala de estar, e Arthur ficou no corredor esperando a filha. Emma tentou não olhar na direção de Max, até mesmo sentir a presença dele perto dela não era fácil, e vê-lo era ainda mais torturante. Ela sente falta de Max, sente muita falta dele, e quando eles queriam dar um tempo para pensar no divórcio e talvez desistir, Emma gritava: divorciem-se agora, não façam isso, já está decidido há muito tempo. Ele tem outra família, por favor. Eu quero clareza, divorcie-se de nós. Eles se divorciaram. Arthur abraçou a filha e a levou para fora da sala em lágrimas. Max ficou magoado ao ver sua ex-esposa sofrer. Ele percebeu que era o culpado pelo sofrimento dela e também culpou Leslie, que, é claro, estava feliz em esperar por ele. Divorciar-se de Emma significava casar-se com Leslie. Leslie achava que sim, mas não Max, pois ele tinha certeza de que deixaria Leslie. Assim que Emma desocupasse o apartamento, ele se mudaria para o lugar que sempre quis, sua casa. De acordo com o contrato, redigido em um cartório, Max deveria pagar à sua ex-esposa metade do valor da hipoteca e se tornar proprietário integral do que havia sido sua casa com Emma. Esperando que Arthur tivesse ido para casa após o divórcio, Max ligou para Emma. Ele sabia que logo estaria indo embora para sempre e queria se despedir dela. Emma estava indo para sua cidade natal e talvez ela e Max nunca mais se vissem. Sim, ela respondeu calmamente. O que você queria? Você sabe que vou embora em uma semana, entregarei meu trabalho e pronto, adeus, Max, olá para sua nova vida. Eu gostaria de vê-lo, dizer adeus. Não, disse Emma. Emma, por favor, você deixou uma marca tão grande na minha vida, não posso deixá-la. Você é a melhor coisa que já me aconteceu. Quantos anos você tem, Max? Emma riu. Mesmo através do telefone, Max podia ouvir que era uma risada de desespero. Talvez o melhor de você esteja à sua frente. Talvez sim, mas sinto sua falta, sinto sua falta. Bem, o que você queria?
Você fez tudo o que podia para nos separar. Eu nem quero ficar nessa cidade, tudo aqui me lembra de nós dois, ainda dói e eu vou ficar separado para sempre, não só de você, mas dessa dor insuportável. Por favor, só uma última vez, Emma. Não. E eu ainda irei e ficarei sentado à sua porta até que você a abra. Para o inferno com você, venha. Venha hoje à noite, para que eu não tenha tempo. Entendeu? Sim, respondeu Max apressadamente, estarei em sua casa depois do trabalho ao ponto da porta de entrada. Max se lançou sobre Emma com um abraço. Ela resistiu fracamente, ele sentiu isso, e assim, como antes, seus corpos se fundiram em um único impulso, eles estavam tão atraídos um pelo outro que nenhum deles queria resistir. Era exatamente como era quando eles tinham acabado de se apaixonar um pelo outro. Quando tinham sido felizes e pensavam que era felicidade para sempre. Agora Emma pensava diferente, sempre haverá terra, sol e céu, e o amor é um momento que passou e só resta a dor. Não quero que você vá embora, disse Max, quando eles estavam exaustos, mas felizes, e Max acariciou o cabelo e o rosto de sua ex-esposa. Seu eu quero e seu eu não quero ficarão aqui, esta é a última vez que nos vemos, respondeu Emma, sou uma amante hoje? Emma sorriu com tristeza, sua esposa grávida está esperando por você como eu? Ela ainda não é minha esposa e provavelmente não será. E a criança? A criança será, mas não a esposa. Cruel, disse Emma, e você é um sujeito cruel, Max. Nunca notei isso em você antes. Devo tê-lo amado até a morte, por isso não notei seu egoísmo. Dizem que o amor é cego por algum motivo. Você não me ama agora? Você é muito confiante, Max. O que tivemos foi sexo, nada mais. Não minta para si mesmo e para mim também. A mentira não combina com você. Mas serve para você. Sinto muito, Max. Mesmo que você esteja com raiva de mim, ficarei com você até amanhã, adeus, disse Max, e como os amantes que se despedem um do outro para sempre se rendem ao sentimento que um dia tiveram, era como se eles se lembrassem. Esta noite ele não voltou para casa e Leslie tinha certeza de que Max estava na casa de sua ex. Leslie estava magoada, como ele podia fazer isso com ela, que estava grávida de um filho dele? Ela não conseguia entender e, naquela noite de insônia, percebeu que Max nunca foi dele e nunca seria. Se ela não fosse sua ex-esposa, ele encontraria outra pessoa. Ele a deixaria e ela não ficaria com ele. Por que ficar com ele? Para ficar acordada como esta noite e sofrer a agonia da espera? Para que não doesse tanto quando ele dissesse, estou deixando você, ela decidiu arrumar as coisas de Max e mostrar a ele a saída. Todos se despediram, Max de Emma, Emma de Max e Leslie se despediu de seu amante. Ela não pode mais fingir que eles têm uma família de verdade, que estão bem. Mais uma vez, suas preocupações se refletem no rapaz, que não tem culpa de ela tê-lo escolhido como pai, um homem tão inconstante que diz uma coisa e faz outra. Ele sempre será assim e Leslie decide que é melhor ficar sozinha para criar o bebê. Ela não vê sentido em um marido assim, nem em um pai assim. Quando Max voltou para a casa de Leslie depois do trabalho no dia seguinte, suas malas estavam no corredor. Leslie saiu do quarto e disse, e não sou sua Emma e não vou tolerar sua escravidão masculina. Você está livre para ir embora, não haverá lágrimas, vá. Ele ficou surpreso com a coragem de Leslie. Sim, não foi Emma quem chorou e tolerou que ele fosse embora com Leslie. Ela até respeitava a mãe de seu futuro filho. Ela ia deixar Leslie, mas não agora, nem daqui a uma semana, quando seu apartamento estaria vazio, e então ela teria de ir à casa de Emma e fazer uma reverência a ela. Onde mais ela iria em uma saída noturna? Foi assim que Emma cumprimentou Max. De manhã, elas se despediram para sempre. Não tenho mais para onde ir. Leslie me expulsou de casa. Você esteve no meu lugar uma noite e já me expulsou? Emma sorriu maliciosamente, viu o bebê que ela precisa, aquele que ela estava esperando? O que ela vai fazer sem um pai como aquele? Pare de me provocar. Você não precisa falar comigo, afinal, o apartamento é meu e não tenho para onde ir, portanto, você terá de me aturar esta semana. Você não está dormindo comigo, e estamos dividindo a cama. O que você vai fazer?
Vamos dormir sob cobertores diferentes. A última coisa que quero é vê-lo nesta última semana e dormir na mesma cama com você, sob cobertores diferentes. Por que você não fica na casa de um amigo ou aluga um apartamento por uma semana? Bem, todos os meus amigos são casados e eu venho e digo, posso ficar com você por uma semana, mas não tenho dinheiro para alugar um apartamento ou um quarto de hotel por uma semana, dei a eles todas as minhas economias para pagar o aluguel. Portanto, você terá que me aturar, não há outra maneira. Eles foram para a cama com cobertores diferentes, e pela manhã, acordaram nos braços um do outro. Não vá, Emma, veja como as coisas melhoraram entre nós dois, pediu Max, quando, no final da semana, todas as coisas de Emma estavam arrumadas. Não, Max, está tudo queimado e doloroso, não tenho mais nada a fazer aqui. Você é uma pessoa inconstante, eu entendo. Um dia você está assim, no dia seguinte você volta para Leslie, e se você não voltar para Leslie, você volta para outra pessoa. Emma foi morar com os pais permanentemente, e Max ficou sozinho. Fazia muito tempo que ele não ficava sozinho, e foi melhor assim, ele finalmente poderia colocar seus pensamentos em ordem e começar uma nova vida sem Emma e Leslie. Sem Leslie? Não sem Leslie, havia um bebê a caminho, e ele sabia disso, um filho. Não que Max estivesse extasiado com a ideia de ter um filho, mas ele se sentia lisonjeado com o fato de que iria ter um filho e talvez essa fosse uma nova fase de sua vida. Finalmente, ele poderia viver por conta própria, e não ficar à mercê de outra pessoa. Arthur havia se casado com ele e Emma, ele havia se divorciado deles e levado Emma para casa. Leslie havia decidido ter um filho sozinha, ninguém havia lhe pedido nada e ele não havia resistido, então sua vida havia seguido o fluxo. Estava seguindo o caminho que outra pessoa queria que seguisse, não o caminho que ele queria que seguisse. No início, quando Emma foi embora, ele sentiu falta dela, ligou para ela, mas o assinante não estava disponível. Aparentemente, Emma havia trocado seu cartão SIM para que Max não se lembrasse mais dela. E agora o que acontece? E agora tudo flui como sempre fluirá, um coabitante é substituído por outro, sem obrigações para com ninguém, bastando suas obrigações para com a criança que nasceu, a quem ele pagava a pensão alimentícia e via nos fins de semana. Ele não tinha sentimentos por Emma como tinha por qualquer uma de suas outras esposas, e é por isso que ele trocava com tanta frequência uma esposa por outra. Essa vida lhe convinha, ele não tinha família e não queria ter nenhuma, gostava de viver para si mesmo e para Harvey, é claro, para seu filho, que tinha um padrasto, com quem Harvey cresceu e considerava o padrasto mais pai do que ele. Max Harvey chamava Max de pai, e seu padrasto o chamava de pai. Max ficou ofendido, mas não reclamou com o filho, mas esperava que um dia o filho não o chamasse de pai, mas, como padrasto, de pai. Max achava que o pai era mais próximo em espírito do que o pai, e é por isso que ele tinha ciúmes do filho em relação ao padrasto. Max não queria ver Leslie todos os dias, por isso também mudou de emprego. Max agora lecionava na universidade que ele e Emma frequentavam, aumentando seu conhecimento e sua posição. O tempo não estava passando, mas correndo, como acontece com todos nós, meus caros leitores, cada um de nossos heróis viveu como quis, ou como pôde. Leslie tinha um casamento feliz e uma família de verdade, com uma filha além de Harvey. Harvey cresceu como um garoto bonito e parecido com Max, foi para a faculdade onde Max, seu pai, o professor mais jovem da universidade, leciona. Somente agora Harvey soube o quanto seu pai era respeitado por seu conhecimento e inteligência, orgulhou-se dele e começou a chamá-lo pelo seu nome do meio. Harvey, disse Max ressentido, me chame de pai, se não for muito incômodo. Eu não sou Max, sou seu pai. Você pode fazer isso? Não, ó pai, não Max Andreevich, mas pai, estou querendo lhe perguntar isso há muito tempo. Tudo bem, pai, mas isso é em particular, mas em público, Max. Bem, Max riu e abraçou seu filho. Aos poucos, o relacionamento entre Max e Harvey ganhou confiança e se tornou uma amizade forte e masculina, algo importante para um filho adulto e seu pai. Harvey tinha orgulho do pai e o pai tinha orgulho do filho. Leslie chegou a sentir um pouco de inveja do pai de Harvey, porque o filho estava quase morando na casa do pai, mas depois percebeu que Max ainda era um pai de verdade e não ensinaria coisas ruins a Harvey.
Se antes Max era um pai de domingo, agora ele se sentia um verdadeiro pai para o filho. Harvey desaparecia da casa de seu pai, muitas vezes não sozinho, mas com seus amigos, e então havia um piquenique com discussões sobre todos os tipos de assuntos. Max atraía os jovens para o conhecimento que podia lhes dar, e eles, por sua vez, ajudavam o professor a entender como eram os jovens de hoje, o que aspiravam, o que precisavam da vida e, junto com eles, Max rejuvenescia seu espírito. Hoje Harvey veio com um amigo que Max nunca tinha visto antes. Os jovens, os estudantes, têm muitos amigos de amigos, por isso, Max não ficou surpreso com o novo amigo do filho. O cara parecia familiar, não que Max o conhecesse, mas ele já o tinha visto em algum lugar antes. Max, ele se virou para o conhecido de Harvey. Você está estudando em nossa universidade com meu filho? Não, respondeu o homônimo de Max, eu estudo na faculdade de medicina. Cole e eu nos conhecemos em uma festa na casa de uma garota, que acabou se tornando nossa conhecida em comum. Não, Max nunca havia estudado medicina, não era sua especialidade, ele havia visto esse garoto em outro lugar. Bem, ele o tinha visto, por que se preocupar, mas ele tentou se lembrar onde e em que circunstâncias o tinha visto e não conseguia se lembrar. Será que sua memória fenomenal estava começando a falhar? Max não conseguia se lembrar de onde tinha visto esse cara, mas então desistiu desses esforços inúteis, dando ao seu cérebro a chance de se lembrar por si mesmo. É assim que acontece quando você não pensa e então uma imagem ou palavras aparecem para responder a uma pergunta. Toda vez que Harvey aparecia para Max, e ele aparecia cada vez com mais frequência, Max se perguntava onde eu poderia tê-lo visto? Para Max, parecia que nada de bom estava relacionado a esse cara, então ele se preocupava. De repente, Harvey havia se envolvido com alguém que poderia envolvê-lo em alguma coisa. A cada visita que Max fazia à sua casa, a ansiedade de Max aumentava. Ele sempre perguntava a Harvey sobre Max em detalhes, surpreendendo o filho. Ele é um ótimo garoto, pai. Harvey riu da ansiedade do pai. Por que você está implicando com ele? Por que todo esse interrogatório? Vou lhe dizer, neste momento Max é meu melhor amigo, somos como irmãos. Quando as pessoas nos veem juntos, é isso que elas pensam. Max e eu rimos e tiramos sarro um do outro, a não ser que tenhamos sido separados no hospital e dado a mães diferentes. Vocês nasceram no mesmo dia? Max está surpreso. Não, claro que não, só dizemos isso por diversão. Max é 5 meses mais novo do que eu. As palavras de Harvey mexeram ainda mais com a alma de Max, e algo em seu coração se contraiu. Como irmãos. Meu Deus, eles se parecem muito com o Harvey, e o Harvey se parece comigo. Um filho? Max acreditava e não acreditava em sua descoberta. Se ele não havia prestado muita atenção em Max antes, agora que ele estava com Kolya, ele o questionaria até ter certeza de que suas suspeitas eram infundadas. Ou será que sim? Max estava preocupado e, quanto mais ele comparava Harvey e Max, mais seu coração batia forte e rápido. Os meninos estavam bebendo chá, conversando, tentando fazer com que Max participasse da conversa, e ele estava corado e pálido, e não tinha percebido como Harvey e Max eram parecidos, até mesmo nos trejeitos, exceto pelo fato de que Max tinha os olhos castanhos escuros e amendoados de sua mãe, Emma, e, portanto, Max era uma cópia de Max. Pai, o que há de errado com você? Perguntou Harvey, preocupado. O senhor está doente? Por que está tão pálido? Não sei, respondeu Max, confuso. Sim, estou um pouco doente. Acho que minha pressão arterial está alta, eu entendo isso. Papai, não se pode brincar com a pressão arterial, mas existem remédios. Você tem remédio? Você pode passar, estou a caminho, você pode passar, disse Max confuso. Talvez uma ambulância? Max estava preocupado e, em seus olhos, ele viu a mesma ansiedade que havia nos olhos de sua mãe quando ela estava preocupada com alguma coisa. Não, eu vou tomar um remédio e isso vai passar. Max não saiu do quarto por causa dos meninos na cozinha, ele precisava de tempo para se acalmar e, da próxima vez que o amigo de Harvey viesse, ele lhe faria uma boa pergunta sobre tudo. Tudo, quem era sua mãe, onde eles moravam e quem era seu pai, afinal. Embora Max tivesse certeza de que ele era seu filho, filho dele e de Emma.
Só que hoje ele viu que Max era uma cópia de sua juventude, mas com os olhos de sua mãe, olhos de incrível beleza, olhos memoráveis. Em nenhum lugar e nunca Max tinha visto seu homônimo, ele apenas o reconheceu seus genes em Max, agora tudo o que restava era esclarecer, embora sem esclarecer, ele tinha certeza de que Max era seu filho. Pai, ficarei em sua casa esta noite. Harvey tirou Max de seus pensamentos, vi Max sair e liguei para minha mãe. Estou bem agora, mas obrigado, Harvey. Obrigado por ter você. Os olhos de Max lacrimejaram e ele se afastou do filho, escondendo as lágrimas. O que há de errado, pai? Você está doente, piorou. Não, Harvey, eu me sinto bem agora, porque tenho você. Max se lembrou de como ficou infeliz quando uma mulher que ele não amava deu à luz seu filho e se envergonhou desses pensamentos. Agora ele estava grato por Coca, muito grato. Ele estaria bem se não tivesse Harvey, se não tivesse uma alma gêmea, e é por isso que ele tem um filho e tem certeza de que tem mais de um filho. E por que Harvey escolheu Max entre todos os outros e o trouxe para Max Andreevich? Um mistério? Ou talvez Max saiba que ele é meu filho? E talvez suas visitas a mim não sejam acidentais? Max pensou, não precisamos descobrir tudo e complicar as coisas, mas apenas conversar. Conversar abertamente. Qual é o seu patronímico, Max? Do nada, Max perguntou ao amigo de seu filho. O amigo de Harvey, Max, respondeu com surpresa. E o coração de Max deu um salto, subindo até a garganta, prestes a saltar para fora do peito. Não, ele esperava ouvir isso, é claro, mas era perturbador e alegre ao mesmo tempo, e ele não era responsável por seu coração no momento. Emma havia dado o sobrenome ao filho, o que significava que ela havia recuperado seu nome de solteira. E o nome da mãe é Emma, disse Max afirmativamente. Sim, Emma, respondeu Max, ainda mais confuso. Pai, por que o interrogatório? Harvey ficou surpreso. Nós estudamos com a mãe de Max, na mesma classe. Emma lhe contou alguma coisa sobre mim? Nada, minha mãe só me disse que eu estudava nesta cidade. Max estava com medo de contar a ela o que era importante. Como o cara receberia a notícia? Ele pensaria que ele estava louco? Ele não podia se abrir com Max e admitir que era o pai dela, isso era privilégio de Emma. Talvez ele arruinasse a vida de Emma e a de seu filho ao admitir que era o pai. Ele ficou feliz por ela ter descoberto sobre ele dessa forma. E a mamãe já está aqui, disse Max, sorrindo, ela veio me visitar, ela sente minha falta, então me desculpe, eu vou ficar com você por um tempo hoje, a mamãe está esperando, eu prometi a ela que daria um passeio com ela hoje. O coração de Max batia ainda mais forte com mais frequência, Emma estava aqui, Emma, o amor de sua vida. Um amor como esse, ou até mesmo como esse, ele nunca havia encontrado novamente. Ele corou e mal conseguia falar. Max, você pode me dar o número de telefone da mamãe, nós nos encontraríamos na antiga casa de amigos, relembraríamos os velhos tempos, temos muito o que relembrar. Claro, Max, anote-o. Embora minha mãe me proíba de dar meu número sem que ela saiba, acho que ela ficará feliz em receber notícias suas. Os anos de faculdade são os melhores anos de nossas vidas. Sim, temos muito o que lembrar, disse Max calmamente, não conte a sua mãe sobre mim ainda, quero que seja uma surpresa para ela. Entendi, Max sorriu com o sorriso de Max, mamãe adora surpresas. Alô, Emma? Sim, ela respondeu confusa do outro lado da ligação. Ela reconheceu o número de telefone dele, mas como ela sabia? Emma, oi, só que ele a chamava assim. Alô, Max. Você o reconheceu? Eu o reconheci. O que há para reconhecer? Eu me lembro bem do seu número de telefone, e sua voz é bastante reconhecível. Sei que você está aqui, então vamos nos encontrar. Vamos relembrar os velhos tempos. A última coisa que quero fazer é relembrar. Vamos falar de outra coisa. Tenho certeza de que temos muito o que conversar. Emma ficou em silêncio. Será que ele sabe sobre o filho? Pensou ela, depois se tranquilizou, não, como ele poderia saber? Não há nada com que se preocupar.
Max, tenho certeza de que não há nada para falar. Deixemos o passado para trás. Não precisamos desenterrar o passado. Não quero fazer rodeios. Podemos falar sobre nosso filho. Emma estava tão excitada que não sabia o que dizer. Por que você não diz alguma coisa, Emma? Eu conheço bem nosso filho, e Max está em minha casa. Não. Emma gritou, Max, fique fora da nossa vida, você não tem lugar nela. Você percebe isso? Você escondeu seu filho de mim. Emma, por quê? Você estava se vingando de mim e do Max pelo nosso casamento fracassado? Ou você encontrou outro pai para ele? Deus, como isso pôde acontecer? Emma não podia suportar. Como você pôde descobrir e encontrá-lo? Não sei. Não sei. Acho que foi a vontade de Deus que nos encontrássemos. Harvey, meu filho, aquele que você costumava amaldiçoar, ele trouxe Max para mim, eles são amigos. É isso mesmo, Emma, mas não se preocupe, os meninos não sabem o que você e eu sabemos. Você é uma mãe e acho que deveria nos apresentar, me apresentar como pai, que Max é meu filho, eu sei disso. Não me atreveria a fazer isso sem que você soubesse. Tenha coragem, Emma, faça isso, eu lhe peço. Se você não quer que falemos com Max, não vai funcionar, ele é um menino grande e pode decidir se quer falar comigo ou não. Você tem razão, vamos nos encontrar primeiro, sugeriu Emma, vamos conversar, vamos discutir. Não sei como Max vai reagir, porque, para ele, seu pai está morto. O que? Você já me enterrou? Emma, como você é sanguinária, riu Max, eu reconheço você, reconheço suas ações imprevisíveis. Você chegou antes de mim, eu queria conhecê-lo pessoalmente, mas você me atacou tanto que fiquei confuso. Quem atacou quem? Onde você gostaria de se encontrar? No centro da cidade, no Drama Theater. Então, hoje à noite, no Drama Theater, às 18h00. Que tal uma peça? Está afim? Adoraria, não vou ao teatro há muito tempo. No teatro lotado, alguém estava esperando por alguém pediu um ingresso extra, mas ele imediatamente se destacou da multidão de pessoas. Dizer que o tempo não havia cobrado seu preço era mentir para si mesmo, mas parecia que ele a reconheceria mesmo com 100 anos de idade. Os entes queridos são reconhecidos independentemente da idade. Ela estava sentada em um banco sob uma árvore de bordo cortada, olhando para as pessoas que circulavam pelo teatro. Max se sentou ao seu lado, e só então ela o viu. Ele abraçou Emma, beijou seu rosto e sentiu o cheiro dela que sempre o incomodava, o cheiro de uma mulher nativa e amada, como ele sentia falta desse cheiro. Nenhuma mulher, e por mais que Max tivesse tido, ele não contava, jamais cheirou como Emma, e não era apenas perfume, era o odor do corpo dela. Olá, disse Emma, confusa. Ah, eu esqueci, eu vi você esqueci. Flores, aqui estão, suas favoritas. Ela pegou um ramo de lilazes misturados com peonias brancas, segurou-os contra o rosto, inalou a fragrância e fechou os olhos. Deus, que perfume, disse Emma com os olhos fechados, sorrindo. Você se lembra das minhas flores favoritas? Eu me lembro de tudo. Por que não esquecemos o teatro e vamos para minha casa, Emma? Eu me esqueci, ela abriu os olhos e olhou para Max, eu me esqueci. Eu tinha esquecido que você existia. Se você não tivesse me lembrado. Por que está mentindo para mim agora e, mais importante, para si mesmo? Nosso filho é como eu, como pôde se esquecer de mim? Ele é meu lembrete. Vamos, ele se levantou do banco, temos uma peça para assistir. Emma ficou ao lado dele, ela não conseguia ver muito da peça, ele segurou a mão dela e quando ela tentou soltar a mão dele, ele segurou a mão dela e sussurrou em seu ouvido, por favor, não me prive disso, pelo menos. Normalmente, depois de uma peça, as pessoas falam sobre a peça, mas a peça da vida dele e de Emma, Max se importava muito mais do que a peça no palco. Quanto tempo você vai ficar aqui? Perguntou Max. Uma semana, já se passaram 2 dias, vou embora em 5 dias. É tão pouco tempo, disse Max, tão pouco tempo que temos. Costumávamos ter tanto, mas alguém não deu valor a ele.
Emma, não vamos nos culpar pelo que tivemos, mas agora sei que tenho um filho, nosso filho. Você o apresentará a nós? Vou apresentá-lo, mas não de uma vez, vou prepará-lo para vocês primeiro. O que há para prepará-lo? Há eu, há ele, e há você como contato. Merda, eu esqueci, estou morto, tenho que voltar à vida primeiro. Sim, Emma riu. Max a abraçou e a beijou. Ela se afastou dele. Para que foi isso? Vou apresentá-la ao meu filho de qualquer forma, e tudo isso é desnecessário. Ele é mais forte do que eu, Emma. Quando você está perto, eu me sinto atraído por você, e isso é inexplicável. Sempre foi inexplicável para mim. Eu queria lhe dizer que só a amava, mas ela achou que era demais para a primeira noite. Eles vagaram pela cidade à noite por um longo tempo, lembrando-se dos lugares que os uniram, conversando sobre como e o que havia mudado na cidade. Max queria lhe perguntar se ela era casada, mas tinha medo de receber uma resposta afirmativa, então adiou a pergunta. Ligue para Max, diga a ele que você vai passar a noite na casa de nossos amigos em comum. Max pediu a Emma. Vamos para minha casa. Não, Max, não faça isso. Desculpe-me, você é casada? Não, não sou casado. Eu era, depois de você, mas infelizmente. Não tínhamos filhos, e ele queria muito ter filhos, então nos separamos. Então, enquanto estivermos vivos, o que impede você e eu de pecarmos? Emma, eu nunca amei ninguém assim. Você foi a única. Ela olhou para ele com desconfiança. Não, se você acredita. Não, eu tive mulheres, mas elas não eram iguais, por isso nunca me casei. Para o inferno com você, Emma interrompeu bruscamente. Vamos para sua casa. Emma deixou Max em casa pela manhã e prometeu conversar com o filho hoje, para lhe dizer quem era seu pai. Max estava animado e feliz por Emma não ter se oposto ao fato de ele se comunicar com o filho, mas como Max, que agora era um adulto, aceitaria isso? Talvez, depois de saber quem era seu pai, ele não quisesse vê-lo novamente. E quanto à sua amizade com Kolya? E Emma? Ela iria embora em breve, e ele não estava disposto a se separar dela. Ele a encontrou novamente, ele precisava dela, ele sentia. E Emma, como ela se sentia com tudo o que estava acontecendo entre eles agora? E essa pergunta o manteve pensando. No momento, havia mais perguntas do que respostas na vida de Max, e isso o agitava, o deixava nervoso. No momento, ele não sabia se o relacionamento com o filho ou com Emma era mais importante, pois para ele os dois eram inseparáveis. Ele temia que Max não o perdoasse por seus longos anos de ausência, mas faria tudo o que pudesse para encontrar seu filho. Max havia prometido não ligar para Emma hoje, mas à noite ele não aguentou e discou o número dela. Ela não atendeu e, em meio a essas preocupações, ele não conseguia encontrar um lugar para ir. A campainha da porta tocou e, animado, Max pegou o telefone, mas depois percebeu que era a campainha. À sua frente, ofegante, estava o filho dele e de Emma. Pela maneira como Max o olhava, ele podia dizer que Emma havia lhe contado tudo. Olá, Max, disse o filho, eu ouvi. Minha mãe me contou. Vamos, Max, a falta de jeito deles na frente um do outro estava atrapalhando e, se antes eles se sentiam confortáveis, agora era difícil. Você realmente é meu. Max desviou o olhar e cerrou os punhos nervosamente. Era verdade, o constrangimento estava aumentando, eles não sabiam como agir um com o outro. E Harvey é meu irmão? Acontece que ele é, filho, respondeu Max e só agora o filho olhou para ele. Mamãe disse que você não sabia nada sobre mim, disse Max, confuso. Max percebeu que era difícil para o filho dizer tudo isso e simplesmente foi até ele, abraçou-o e Max abraçou o pai. Ele abraçou o pai por educação, porque Max tinha sido pai de Harvey há pouco tempo e agora ele também era seu pai. Max sentiu que o abraço era prematuro para seu filho Max, então o soltou e disse: Eu teria permitido uma separação tão longa de você se soubesse que tinha você, Max? Max? Max perguntou com a voz trêmula: Então, se eu não tivesse conhecido Harvey, você não saberia da minha existência? Acontece que sim, mas não culpe a mamãe por isso, a culpa também é minha. Mamãe me contou tudo sobre isso.
Ela queria contar a você sobre mim quando eu nasci, mas meu avô disse a ela para não contar. Ele disse que seria melhor para mim se você morresse, sinto muito. Mamãe tinha medo de desobedecer a ele. Mas agora sabemos que temos um ao outro, sorriu o filho com um sorriso de Max, e o avô não é um obstáculo para nós. Ele está vivo? Quem é o vovô? Max riu, ele está vivo e ainda está tentando mandar em todos nós. Nós fingimos ser seus subordinados, é claro, mas acho que ele percebe isso. Mesmo assim, ele não vai desistir de seu jeito de coronel. Max olhou para o filho, ouvindo. Como ele fala calorosamente de Arthur Veniaminovich, e este é seu filho, e ele tem orgulho dele, orgulho, embora não tenha sido ele quem o criou dessa maneira, mas os genes são dele e, portanto, ele tem o direito de se orgulhar dele. Max, você sabe, estou muito feliz que Harvey tenha nos encontrado um para o outro. Sei que os jovens gostam de viver separados dos adultos, mas quero lhe oferecer um lugar para morar comigo. Quando a mamãe for embora, você pode se mudar para lá. 2 quartos serão suficientes para nós dois. O que você acha? É tão repentino, não sei, vou pensar sobre isso. E se você não quiser morar comigo, eu pago o aluguel. Max olhou seriamente para o filho e acrescentou, eu lhe devo muito, filho. Se puder, se não se importar, me chame de pai. Sei que ainda não mereço ser chamado assim, mas tentarei ser um pai de verdade para você. Tudo bem. Disse Max, envergonhado, vou tentar. Papai. Estou indo para a casa de Cole agora, ele ainda não sabe? Não, ele ainda não sabe, respondeu Max, acho que ele vai ficar feliz com a notícia. Ele vai ficar chocado, todo mundo vai ficar, disse Max, Harvey e eu somos irmãos, é inacreditável. Ainda bem que não é 1º de abril, senão ninguém acreditaria em nós, e não acreditarão. Bem, estou indo, hein? Tudo bem, filho, Harvey, oi. Por que você não entra? Não, papai, disse Max, e corou. Não é fácil para ele dizer essa palavra desconhecida. Estamos indo para a festa de aniversário de um amigo. Max saiu correndo e ligou para Emma. Dessa vez, ela atendeu. Emma, obrigado. Não sei como você contou a Mágica a nossa história, mas ele não está amargurado, não disse uma palavra para mim. É difícil para ele, mas ele me reconheceu como pai e me chamou de o pai. Obrigado, minha família. Max ficou emocionado. Emma ficou em silêncio. Emma, meu querido homenzinho, vamos nos conhecer melhor, por favor, não me rejeite. Max foi para Harvey e eu quero compartilhar minha alegria com você. Vamos ao restaurante? Quem está nos segurando? Vamos embora. Para o inferno com você, vamos, Emma concordou. Você não vai se safar dessa. Não vou, riu Max, eu te amo, Emma. Pare de mentir. Eu não estou mentindo. Não vá, Emma. Ela se levantou na manhã seguinte. Max pediu, vamos perdoar um ao outro pelas ofensas passadas e ficar juntos. E eu já o perdoei há muito tempo, disse Emma, caso contrário eu não deveria tê-lo conhecido, e certamente não deveria ter acordado de manhã com você na mesma cama. Mas viver com você, Max. Isso é um não. Por que, Emma? Por que, Emma? Não somos crianças, aprendemos, nos demos conta. Podemos viver a segunda metade de nossas vidas felizes. Tenho certeza de que podemos e devemos. Eu a tomarei em meus braços e não a deixarei ir. Max abraçou Emma com força contra ele. Você é minha, Emma, você é minha, eu não a darei a ninguém. Ninguém vai levar você, ele riu, eu vou. Nós, Max, estamos acostumados a viver sozinhos, e na nossa idade, é difícil mudar de hábitos. Difícil, mas é possível, Max tagarelou, não desista de você e de mim tão facilmente. Não, Max, não. Enquanto eu estiver aqui, nesses últimos 3 dias, ou melhor, noites, estarei com você, mas depois não estarei mais. Minha vida, meu trabalho, minha família estão lá fora, não aqui. Aqui estão nosso filho Max e eu. Max se formará na academia e voltará para casa. Quem disse isso? Seu pai?
Talvez ele queira ficar aqui. Não me irrite, e não vamos trazer meu pai para isso, não me faça desistir de vê-lo uma última vez. Me desculpe. Me desculpe. Me desculpe. Deixe o Max tomar suas próprias decisões, por favor, não o pressione. Emma fez uma pausa e depois acrescentou: Max ainda tem quase mais 5 anos de escola, e muita coisa pode mudar nesse período. Ela saiu e Max não conseguiu impedi-la. Com a aparição de seu filho e Emma, a vida de Max parecia clara para ele. Aqui estava seu filho, aqui estava sua amada e ele. Por que se separar? Por que complicar uma vida já complicada? Afinal de contas, a felicidade estava tão próxima, eles só precisavam se pressionar um contra o outro, confiar e não se separar. Max ligava para Emma quase todos os dias. Ele tentou reconquistá-la, mas ela não acreditava em seu amanhã feliz, então ele cortou essas conversas pela raiz. Nas primeiras 3 semanas, Emma atendeu as ligações de Max, mas, de repente, parou de atender. Ele ligava com frequência, até mesmo obsessivamente, e ela parava de atender ou Max recebia uma mensagem na secretária eletrônica: assinante temporariamente indisponível. Ele não conseguiu falar com Emma por uma semana. Max, está tudo bem com a mamãe? Max perguntou ao filho, quando o procuraram com Kolya. Estou ligando para ela, ela não atende, estou preocupado. Está tudo bem, respondeu Max, falei com ela ao telefone hoje. Posso lhe dar um recado? Não, nada. Pensei que talvez ela estivesse doente e não pudesse atender. Vou dizer a ela que você está preocupado, pai, e a mamãe vai ligar de volta. Não faça isso, Max, desde que ela esteja bem e tudo mais esteja bem, disse Max com tristeza. O filho não escondeu as notas tristes na voz do pai e lhe deu apoio. Mamãe não fala comigo há algum tempo, ela tem muito trabalho agora, no final do semestre. Claro, claro, filho, Max sorriu para o filho, eu entendo, trabalho é trabalho. Max sabia que trabalho não tinha nada a ver com isso. O que ele queria? Emma ainda era uma mulher jovem e bonita e poderia muito bem ter sua própria vida pessoal, e ele era um tolo, um idiota. O que ele esperava? Que ela fosse se aproximar e ficar com ele. Ele é um romântico, um sonhador. Depois de 2 semanas de silêncio, Emma ligou para Max. Olá, disse ela, como se nada tivesse acontecido. Você ligou, eu sei. Ela estava preocupada, Max me disse. Ela não queria falar com ninguém além de Max. Oi, disse Max, ressentido, mas você poderia ter atendido? Apenas atenda. Ou eu sou tão desagradável assim para você? Acalme-se, Max, ela disse, eu precisava de tempo para pensar, mas não conseguia pensar em nada. O que há para pensar? Que estou grávida. Ela ficou em silêncio, e ele ficou em silêncio com o choque das palavras que Emma havia dito. Max, estou grávida, repetiu Emma. Quero dizer. Você quer dizer? Max acordou. Sim. Por que eu estaria lhe dizendo isso se você não fosse a razão de eu estar grávida? Jesus, Emma, e estou em estado de choque, para dizer o mínimo. E eu? Você percebe como estou chocada? Minha doce, doce Emma, nós vamos ter um bebê. Tem noção do que está dizendo? Max, eu tenho quase 44 anos. E daí? Emma. Espere, está dizendo que não haverá um? De novo? Está tentando matar nosso bebê de novo? Eu não sei, eu não sei. Max, não, é claro que eu não quero, mas... Eu sei que não quero. Eu sei, Emma. Não se atreva a fazer isso. Um poder superior nos deu um bebê para compensar nossos erros e para ficarmos juntos. O que as pessoas vão pensar? O que o papai vai dizer? Emma, não nos importamos com o que as pessoas vão dizer ou com o que vão pensar, é o nosso bebê, é a nossa vida. Eu virei buscá-la amanhã, está me ouvindo? Ela ficou em silêncio, ele podia ouvi-la chorar. Não chore, Emma, não é bom para você chorar. Mesmo que você não me deixe ir buscá-la, eu irei de qualquer forma. Venha, Emma riu em meio às lágrimas, como você era uma encrenqueira, você ainda é uma encrenqueira. Eu serei tudo o que você quiser que eu seja, para ficar perto de você e de nossos filhos. Fique como você é,
Eu o amo como você é, disse Emma calmamente. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Inscreva-se no canal, avale como. Adeus.